descontraída. Gente, muito obrigada por ter vocês aqui, uma delícia. A gente recebe o pessoal do Arquitec há muitos anos, né, aqui na loja. A Ana. Vem cá, Ana. Vem cá, Ana. A Ana, ela sempre traz os cursos de iluminação, né, aqui para a Arquitec. E minha querida, nossa convidada, por favor. E essa vez eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria só chamar a minha equipe aqui: Bia, Gui, Lu, Marcos, Nath, Letícia. Aí tem todo o nosso pessoal também, né? O Renato, o Paulo. Eu queria mostrar, né? Essa é a minha equipe que faz isso tudo acontecer o tempo todo. Acho que eles fazem até mais que eu, né? Todos eles são super especialistas em iluminação. As que não são, nós estamos obrigando a ser. Vem cá também, Emily, vem cá. A Emily é uma estagiária nossa também, né? Que está começando, está aprendendo. Então, essa turma aqui, que fazem os projetos acontecerem, que faz levar luz para todos os lugares. A gente quer cada hora levar mais luz, né, para todos os lugares. E eles estão sempre aqui, o que vocês precisarem, em matéria de projeto, em matéria de dica de iluminação. É um pessoal que entende muito e é um pessoal que é o meu braço, todos aqui, meu braço direito, esquerdo, mão, tá? Então, só você. O Thiago está por aí. Tá bom, gente? Então, eles estão à disposição de vocês. Tá? A gente teve essa ideia porque eu tenho 35 anos, eu vou falar só rapidinho, né? Vou passar a bola para eles. Eu tenho 35 anos no mercado de iluminação, são muitos anos. E a Arquitec é uma parceira, assim, de muito tempo, né? Eu conheço a Arquitec e tenho muito respeito pela Arquitec, pelos profissionais que ela forma. Eu acho um trabalho muito bacana. E eu sempre converso com a Ana e o Gustavo, que é um super parceiro nosso aqui de iluminação, adora iluminação, vai falar um pouco disso. Eu falei, Gu, vamos aproveitar que acabou a Campinas Decor, que está nesse momento Campinas Decor e que teve Milão também. E vamos conversar, vamos tentar reunir mais gente que a gente conseguir da Arquitec, vamos fazer um negócio bacana para eles, para bater papo, para eles terem uma experiência. Daí eu falei, vamos fazer isso, e no fim deu certo, estamos aqui, né? E a gente está trazendo duas pessoas, né? Que é a Grace. Pode vir cá, vem cá. A Grace fez Arquitec. A Grace fez em Arquitec, acho que se formou em 2017, né? É 2017. E eu acho que é bem legal, ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, né? Ela também é uma super parceira aqui da gente, de iluminação e de amizade. Eu acho que todos que estão aqui são super amigos nossos, além de parceiros. E a Dani, da Regado. A Dani também, ela é uma profissional que veio da Arquitec, né? Então, eu acho que é muito legal, o intuito disso foi eles passarem um pouquinho dessa experiência deles, para vocês que estão estudando, né, que estão vendo o rumo que vocês vão tomar, né? E hoje nós vamos falar, eles vão contar um pouquinho, assim, rapidamente da carreira deles, e nós vamos falar um pouco sobre a luz, né? Eu vou passar a bola para eles, depois eu vou falar mais um pouco, vai ser um bate-papo mesmo. E depois a gente vai deixar vocês perguntarem, que eu acho que isso é muito importante também, tá bom? Então o Gu pode começar aí. Claro. Meninas, vamos sentar? Você também. Vou ficar de pé. Nós vamos. Não, pode ficar de pé. Ficar de pé aqui pra cá. Né? Bom dia a todo mundo. Para quem não me conhece, eu Gustavo Pigato, sou arquiteto, sou professor de Arquitec também. É uma honra estar aqui falando com vocês hoje. É um sonho realizado também estar aqui. E eu sou, né, tenho formação em arquitetura, sou designer de interiores, né, sou arquiteto de interiores por, vamos falar, autodidata. Estudei muito, ralei muito, foi pelo caminho mais difícil, na verdade. E fiz pós em iluminação, que eu sou luminotécnico também. Gosto muito de iluminação, a AD é uma parceira de longo tempo. E assim, acho que a iluminação é um elemento que é muito importante, que eu sempre falo. Ou ela mata um bom projeto, ela salva um mau projeto, né? Então assim, a iluminação é muito importante trabalhar com isso. Então esse bate-papo que a gente vai ter aqui agora é justamente para a gente
trocar informação, falar de ideia. Vocês que estão iniciando, tem gente que já passou por módulos de iluminação, né? Tem gente que ainda não. Então, para a gente ter uma visão geral e com grandes amigos como a Grace, a Dani aqui também, que são ex-alunas e vai ajudar a gente também a seguir isso. Não, o Gustavo, eu queria que falasse um pouquinho à frente, né, da começar, né, Bom, eu faz pouco tempo que eu estou aqui, faz mais ou menos um ano e pouquinho, já que a gente está. Eu entrei através de um convite, vou contar rapidamente a história, eu fui em 2021 para o Campinas Decor também, e meu que foi até premiado o projeto, e a Carol Fonseca, que não está aqui hoje, mas ela entrou em contato comigo, começou a bater papo, e aconteceu de eu falar, brincar com ela que eu queria dar aula. E foi na Bonaluce, teve um evento para me conhecer, a gente conversou disso, eu falei que queria muito dar aula. Aí ela, peraí, eu não sabia? Não, foi um evento de semana de design, eu tava aqui, ó, mas não tava o povo, eu lembro até hoje, a Carol. E aquele jeitão dela, deixa eu cumprimentar. E a gente trocou essa informação, estava batendo papo, demorou mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, para surgir oportunidade, né? E com isso, pude realizar esse sonho, que é dar aula, que é uma coisa, eu aprendo muito com vocês, né? Vocês me ensinam muito, assim como também, né, que eu tenho que ensinar para vocês, acho que eu ensino também. E eu dou, só 2 semestres por enquanto, então é desenho no primeiro semestre, projetos de cozinha e áreas de serviço no terceiro semestre. Então, e foi uma coisa assim que eu sempre tive muita vontade de dar aula, muito na Arquitec, mais do que em faculdades, coisas do tipo, sempre tive essa vontade. Foi algumas vezes para tentar fazer o curso, mas eu desistia, acho que não era o momento, e hoje tem que surgir o momento aqui. E outra coisa que a gente faz muito na Arquitec também, são cursos à parte. A gente teve curso de mostra no ano passado, que eu levei o povo para conhecer Campinas Decor, todo esse processo, como funciona isso, que é um momento muito, até a Dani, que você não pode falar, um momento que é muito tenso pra gente, é gostoso, mas é muito tenso, ninguém sabe, não é aquele glamour tremendo que a gente acha que é, e levar isso para ouvir a fundo. Então tem umas alunas que fizeram, estão aqui, e também a gente tem o Conecta, né, que também faz esse momento que também faz parte do Conecta, que é aquelas visitas das lojas, a gente passa por todos os fornecedores, são mais ou menos 16 encontros que a gente vai ter, começa semestre que vem, já está abertas as inscrições, quem quiser é só procurar a secretaria, né? E também tem decoração prática, para quem tem curiosidade e não quer entrar em tanto no design interiores, faz decoração prática, conversa, a gente tem esse troca, é mais dinâmico, mais rápido, 6 meses, então. E também a gente vai abrir o ano que vem, né? Que é a viagem para Milão, no Salão de Mobile. Então, a gente está vendo isso, então prepare já os ânimos, a gente vai lançar e vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, né? Isso vai ser um grupo fechado, menor, porque é diferente você andar numa casa cor no Campinas Decor, nas lojas com 20 pessoas, e em Milão, que é um outro país, né? Outro mundo enorme, que é um caos um pouco, mas, né, é muito divertido e adiciona muito a nossa formação. Enfim, então esse é um pouco rapidamente. Eu, como eu falei, eu tenho um escritório, já tenho 13 anos de formato, tenho também pela PUC, e eu sempre quis mexer com reformas. Nunca quis ser o arquiteto Oscar Niemeyer da vida, né? Sempre quis mexer com a parte, porque ninguém habita um imóvel, né? Somente uma casca, todo mundo habita um espaço. E esse espaço a gente altera esse espaço, a gente faz o espaço ficar com a nossa cara, a cara do nosso cliente. Então é extremamente importante. Então, assim, não existe uma boa arquitetura sem um bom interior, né? Então, assim, a gente tem que sempre ter essa visão. E eu, com meus amigos arquitetos, tem arquitetos aqui que também, né, estão fazendo curso, sempre falo isso e acho que é uma coisa que é muito importante. Ninguém passa numa casa e vai na casa e fala: nossa, que janela maravilhosa. Não, que sofá feio, que piso feio que ele colocou. E cai pra cima da gente, né? Que a gente na época a gente nem entrou nisso. Mas, então assim, é muito importante. Então eu sou muito feliz, muito grato por estar aqui. Agradeço muito a arquitetas, as alunas, a D e todo mundo que está aqui.
Gente, iluminação é um mundo, tá? É uma coisa assim, a gente fica muito envolvida, nós todos que trabalhamos aqui, e quando entra uma estagiária nova, né, uma profissional nova, eu falo, é uma coisa assim, é uma coisa muito mágica, né? Porque ela faz as coisas, é o que o Gustavo falou, ela faz as coisas acontecerem realmente. E hoje em dia a iluminação ela é muito complexa, então ela não é mais uma coisa fácil. Mesmo para a gente, porque primeiro, ela é uma alta tecnologia, ela está dia a dia se transformando. É uma coisa impressionante, até nós aqui todos que ficamos nisso todo o nosso tempo, né, porque a gente entra nos lugares, só olha para cima, né, a gente vive, respira. Eu respiro iluminação há muitos anos. E ela é uma coisa muito mágica. E um mundo complexo mesmo, entendeu? Então, os projetos, o que hoje em dia, ela é uma experiência, eu acho que a iluminação é uma experiência muito sensorial. E ela vai de acordo com cada família, de acordo com cada comércio, empresa. Você tem que, não é a técnica apenas, né? É o sensorial, é você saber o que você pode colocar, eu fico, às vezes, nós temos um laboratório lá e eles fazem reunião no laboratório, eu fico só escutando, né? Às vezes eles entram, ai, que pequenininho, eu não quero nada disso, eu quero iluminado. Daí entram, eu não quero ver a iluminação, eu quero que não apareça. Eu quero grande, eu quero pequeno, sabe? Então, assim, é muito sensorial, é muito personalizado, né? Então, eu acho que os profissionais, cada vez mais, eles estão sabendo disso, estão tendo essa consciência. E a Ana, cada vez que ela vem aqui, traz na aula, né? Às vezes a gente fala assim, Ana, nossa, nós estamos todo mundo na correria, vamos ser uma coisa rápida. Ana, você se vira, não sei o quê. Mas a hora que começa, porque é um mundo mesmo, quem já veio tem essa noção. E nós temos aqui duas profissionais, né, que elas saíram da Arquitec, elas vão contar um pouquinho assim delas. As duas, elas gostam muito de iluminação, elas trabalham muito bem com a iluminação. Então, eu quero que elas passem também um pouquinho essa experiência delas para vocês. E a Grace vai falar primeiro aí com a gente. Bom dia, meninas. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela presença, também por ter ido no meu espaço, né, no Campinas Décor, que teve a oportunidade. Eu me formei na Arquitec em 2017. Com um ano de curso, eu já atendia clientes. Eu estava conversando com algumas meninas aqui, que o meu primeiro projeto foi um projeto comercial de uma clínica. E foi, assim, bem desafiador. Eu gosto de desafios. E aí eu precisei buscar mais, né, estudos em relação a tudo. Não só iluminação, como obra, enfim. Iluminação comercial é muito diferente de residencial. Então, eu comecei assim, minha trajetória. E logo depois, quando eu estava quase me formando, a Carol Fonseca, ela me convidou, ela não foi minha professora, mas me conhecia, e ela me convidou para entrar no Campinas Décor. Ela, Grace, você gosta tanto de desafio, então eu acho que você pode fazer o Campinas Décor, né? Então ali foi uma porta aberta para mim. Eu lembro, né, que eu peguei um projeto funcional, bem difícil. Para mim foi assim desafiador. E foi assim maravilhoso essa experiência. Eu sempre falo, né, tem coisas na vida que vêm para nos acrescentar, né? Amo iluminação, adoro. Eu enxergo hoje em dia não só como funcional, ela está bem protagonista, tá? No design de interiores. Como a Denise falou, né? É muito mais sensorial também. Eu vou falar aqui um pouquinho das tendências da Eurolux, que está muito baseada no comportamento humano, tá? Essa coisa do sensorial, né? O que a luz transmite, né? Na vida das pessoas. Não é só estética, não é só funcional, tá bom? E eu quero agradecer a Denise o convite de estar aqui. A Ana, que foi minha professora, que está aqui, com muito prazer. Meus amigos queridos, que eu conheci, o Gu, eu conheci no Campinas Décor, em 2018, não foi? E a Dani logo veio em seguida.
E é isso, né? Espero que a gente tenha uma manhã bem proveitosa aqui com vocês, tá bom? Olá, tudo bem? Bom dia a todas. Né? Agradeço de vocês estarem aqui, agradeço a Dê, o Gu, pelo convite. Eu adoro participar das coisas da Arquitec. Vira e mexe, né, Cláudia? Vocês entram em contato comigo, a gente faz alguma gravação, alguma coisa, e é sempre muito prazeroso. É uma escola que eu tenho muito carinho, sou muito grata por todos os professores, por tudo que eu vivi por lá. Me formei em 2018, mais ou menos igual você, Grace, eu já comecei a trabalhar no metade do curso. Eu não era nem formada ainda. Eu peguei meu primeiro projeto e ainda falei, olha, eu ainda não me formei, né? Tipo assim, não quero ser antiética. Ela falou, não, mas eu confio, tenho certeza que vai dar certo. E foi aí que começou, daí foi um atrás do outro e deu certo, e me formei já montei o escritório, aí fui para Campinas Decor 2019, que foi quando eu conheci a Grace, mais tarde depois eu conheci o Gu também, e tem crescido, tem ido muito bem, graças a Deus. A Dê está sempre comigo, desde o início, e eu vejo que a iluminação é um pouco do que... É tudo isso que eles falaram e mais um pouco, porque a iluminação sempre está muito presente, diretamente no projeto. Ao meu ver, é igual o Gu disse. A iluminação boa levanta um projeto ruim, e a iluminação ruim acaba com um projeto bom. Porque a iluminação, ela consegue realçar, ela consegue dar vida. Eu me lembro, gente, eu sou formada em comércio exterior e direito, lá atrás, né? Formada de menininha. E eu lembro quando eu ia casar em Piracicaba, a gente foi no salão de festas, e eu sempre via aquele salão de festas lindo, tudo arrumado, bonito. E quando a gente foi para fechar, a gente foi num dia comum. E o salão não estava decorado, o salão não estava aceso. E eu olhei e falei, Jesus amado, que coisa que esse salão, será que é isso? E realmente, a hora que chega a noite, que ilumina, que lava uma parede, que você coloca uma decoração, é outro ambiente. Então a luz tem muito essa importância. E muitas vezes o cliente não sabe disso. Então eu acho que cabe a nós, como profissionais, é lógico, se eles soubessem não iam precisar da gente para orientar e tudo mais. Então cabe a nós, como profissionais, mostrar isso. Além disso, uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente ouvir o cliente. Além de ter essa questão personalizada, né, do que cada um tem as suas preferências, as suas necessidades, mas muitas vezes o próprio cliente não sabe o que ele gosta. E é engraçado isso. Às vezes eles falam assim, olha, eu gosto de luz branca, porque eu gosto de tudo muito iluminado. Você fala, tá bom, beleza. Aí você começa a pedir referências do que ele gosta. Eu gosto, por exemplo, do restaurante tal. Eu gostei do projeto da casa tal que você fez. Todos os projetos você vai olhar, é luz amarela. Mas ele não percebeu isso, entendeu? Ele não consegue notar isso. Outra coisa, que às vezes assim, eles querem tudo muito iluminado, e eles não conseguem perceber que se você fizer uma iluminação cênica, tipo assim, você não precisa iluminar tudo, deixar tudo chapado de uma vez. Você pode usar uma lavagem numa parede, uma iluminação pontual, às vezes uma abajur, um pendente, alguma coisa nesse sentido, e você começa a formar cenas, né, na casa dos clientes e tudo mais. E isso enobrece qualquer projeto. Então, eu vejo que isso também é muito importante. E, não menos importante, mas também, como a gente estava falando, a iluminação, muitas vezes, ela entra não com a sua função principal, que é iluminar, e sim com uma decoração. Gente, olha isso. Você tem obras de arte aqui. Lembra aquela que você trouxe, que era tudo em palhinha, aquela luminária? É a coisa mais linda. Lógico que muitas vezes temos itens que a gente consegue agregar os dois, né? A funcionalidade com a estética. Lentes maravilhosos que têm essa função. Mas muitas vezes nós temos também produtos de iluminação que são decorativas. Então, às vezes a pessoa olha e fala, mas essa arandela não ilumina nada. Não, ela não ilumina. A função dela não é iluminar. A função dela é decorar. E a luz entra para dar um realce na peça. Então, às vezes é uma luz mais delicada, é uma luz mais sutil. Então, assim, muitas vezes, assim, trabalhar com um abajur, com um pendente, né? Uma de piso, você consegue trazer, eu falo assim, romantizar um pouco o projeto, né? Trazer um pouquinho de bolsa, um pouquinho de
de você ver aquilo com a luz como uma coisa mais assim, um carinho no projeto, não uma coisa assim, funcional de que tem que iluminar. Porque realmente tem alguns itens que não iluminam, mas eles trazem um charme assim, que faz todo o diferencial para o projeto. Então, eu acho que sim, são várias vertentes que, se você tiver um olhar delicado e você conseguir mostrar isso para o seu cliente, você conseguir distribuir isso de uma forma correta no projeto, nossa, eu acho que já realçou, já ganhou muito mais. Então, assim, a luz tem várias utilidades, que não só iluminar, né? Esse é o meu ponto de vista em relação à iluminação. Não sei se vocês... O Dani, mas isso que você está falando, até quando a pessoa é leiga, eu fiz um podcast agora durante a Campinas Decor, eu fiz um podcast e quando você fala assim com pessoas leigas, né, é muito engraçado, porque ele começou, não, Denise, nós vamos falar sobre inovação, e ele fazia umas perguntas assim, que era até engraçada, né, porque você vê que não é o mundo da pessoa mesmo, né. E quando eu comecei a falar com ele que hoje está tendo uma tendência, hoje não, né, já de uns anos para cá, eles vão falar também mais disso, uma tendência muito das peças com design, mas as peças orgânicas, então com madeira... uma mistura de materiais, uma né? mistura de materiais que traz, é o que a Dani falou, que traz ao efeito, o efeito é uma coisa mais escultural, uma coisa mais... É uma ligação muito forte entre a arte e a luz, né? Então é uma coisa que é muito forte hoje em dia. Às vezes a gente faz assim, um projeto que tem muita peça técnica, né? Cozinha, sala, sim, mas às vezes é uma peça que ela faz toda a diferença, né? Então é o que meio que a Dani está falando mesmo, né, Dani? É o que envolve o projeto, entra na parte meio que decorativa da casa, assim, né? Da casa, do que quer seja, comercial ou não. É lógico que muda um pouco o foco. Mas nós temos peças assim, que às vezes você não precisa encher a casa, mas você colocar uma pontual, né? Fala assim, nossa, o que eu vou fazer com essa parede? Gente, não precisa fazer nada, tem um pendente lindo, maravilhoso, uma poltrona maravilhosa, uma flor, acabou, tá lindo, maravilhoso. E é o quê? É uma iluminação. E à noite elas ganham ainda mais vida, né? Porque daí que a gente consegue enxergar exatamente a função que ela dá, aquela luz assim, fica muito bonito. Eu sou super fã. E uma experiência que eu queria que você passasse um pouquinho para eles, que é uma coisa que a gente fala assim, que é tudo maravilhoso, né? Mas na hora de lidar com o cliente, né? Esse é um trabalho de consciência, que ela já até falou, mas assim, é um trabalho complexo, né? Esse lidar com o cliente, porque todos nós aqui somos clientes, né? Nós somos clientes, né? Então a gente sabe, quando eu vou falar com a equipe, com o pessoal de estoque, eu falo, gente, se ponha no cliente. O cliente está comprando um pão no papel. Ele quer um papel limpo, ele quer papel... Então, essa consciência toda, né, que a gente tem que ter um respeito muito grande pelo cliente. Mas o lidar com esse cliente, né, Dani, faça um pouquinho sua experiência. Não, é complicado, porque existe de tudo, né, gente? Olha, quem passou liso em alguma coisa, me dá o endereço, porque eu sempre tem uma história. Não percebeu, fica atento, porque passou, vocês não viram. Mas, assim, é complicado, porque entram vários fatores. Questões pessoais, de gosto, de preferências, questões de orçamento, muitas vezes. Então, assim, tentar, sempre a gente, o que eu acho legal aqui, não é puxando o saco não, tá, dando Marcos, tá? Mas assim, sempre que a gente às vezes escolhe uma peça, é lógico que a gente sempre vai nos de design, né, porque a gente fala, ai, que lindo, né? E muitas vezes não cabe no orçamento e tal, mas sempre a gente consegue encaixar uma outra que vai mais ou menos na mesma linguagem, mais ou menos no mesmo material, e que consegue chegar e remeter e atender. Então, assim, opções é o que não faltam. A gente tem que ter muito zelo, porque é isso que a gente estava falando. O cliente, ele está pagando por um serviço, ele está pagando por um objeto, ele quer receber, está no direito dele, correto isso. Então, tentar ouvi-lo para conseguir chegar no objetivo dele, agregando tudo isso que envolve de função, de valores, de estética, para conseguir entregar. É complicado, às vezes a gente faz uns malabarismos aí, né? E tem uma questão também que eu acho muito interessante, que tipo assim, se o seu cliente gosta de cozinhar, você não vai fazer um home theater para ele. Você não precisa. A pessoa não liga para assistir televisão, porque você vai fazer aquele home, tudo automatizado. Ele gosta de cozinhar. Gente, capricha na cozinha. Realça a iluminação na cozinha, né? É uma pessoa que gosta muito de receber, então vamos iluminar nessa parte. Tira um pouquinho o pé, né? Pega mais leve em outro ambiente, não deixando de ser funcional, mas às vezes assim, talvez aqui eu não preciso pôr tantos pendentes, eu deixo para um lugar mais
onde vai estar o social, onde vai estar recebendo. Ah, não, a pessoa gosta muito de ficar na área gourmet, área externa. Gente, vamos iluminar esse jardim, vamos criar um cenário bonito para receber. Então, eu acho que assim, a gente consegue equilibrar, né, sempre dá para dar um jeitinho. Às vezes troca um produto, às vezes tira um pouquinho daqui, realça um pouquinho ali e chega no resultado final. Mas é uma balança aí, tem que ter um joguinho de cintura. Mas uma coisa que eu aprendi, né, meu marido é paisagista há muitos anos, né, e eu tenho 35, ele deve ter 40 e poucos de profissão, e sempre ele falava uma coisa que eu acho que é um conselho que eu dou, assim, todo mundo como profissional, sempre seja verdadeira e sempre, você sempre tenha bagagem para você falar com o cliente, entendeu? Para o cliente sempre acreditar no que você está falando. Então, sempre você vai ser verdadeira, é lógico, fazendo todo esse malabarismo que tem que fazer mesmo com o cliente, mas é sempre ser verdadeira, encarar sempre os problemas, que os problemas acontecem muito durante uma obra, durante um projeto, né? E você tem que estar muito por dentro, né, de tudo que está acontecendo, mas eu acho que é muito isso. Quanto mais bagagem vocês todas tiverem, de conhecimento, de pesquisa, de material, você consegue discutir mais com o cliente, né? Você consegue conversar mais com ele e se impor mais, né? Porque é isso, é lógico, a gente aqui também trabalha com design brasileiro, peças caras, peças lindas, mas ele tem que entender o porquê disso, né? Por que ele está colocando, né? Os profissionais estão colocando, né? Vocês vão colocar. Gente, né? Mostrar o valor disso no conceito geral. Isso, mostrar um valor. Pô, mas tudo bem, né? Você vai comprar agora. E a gente faz essa comparação, né? Às vezes com outros gastos que tem na obra, que são enormes, né? Iluminação hoje em dia é um item caro numa obra, né? Mas você tem que estar muito, que a gente, em vendas, né? A gente trabalha muito isso, né? Cada hora eles saberem mais o que eles estão oferecendo, o que eles estão falando para o cliente, e vocês todos profissionais também. Deixa eu complementar rapidinho. Eu acho assim, primeiro, a grande questão começa no brief, né? Quando você vai conhecer exatamente quem é o seu cliente, aquilo que a Dani falou, qual que é o ambiente mais importante, que é onde você vai detalhar melhor, né? Ter mais essa sensibilidade para trazer realmente o que agrada ao seu cliente. Tem também a questão da gente, a gente tem que viver sempre estudando, né? Sempre com o nosso olhar diferenciado para tudo, tanto a parte técnica como a parte decorativa. Então, quando a gente tem, né, essas informações, a gente passa confiança para o nosso cliente, né? Primeira coisa, é a confiança. Então, quando a gente vai fazer o projeto, a gente vai pensar não só na iluminação, em tudo, para aquele espaço, né? Então, o que a gente quer causar com essa iluminação, né? Eu sempre falo, né? A gente tem que ter esse olhar, tem que respeitar o cliente, a gente tem que se atentar também, saber fazer a experiência sensorial. Por exemplo, quando eu vou fazer um orçamento, né? Eu sempre estou aqui, eu venho, escolho, olho novamente, vejo uma outra opção, aquela questão de valores, sempre vai ter uma opção. Mostrar para o seu cliente, por exemplo, eu chamo o cliente, eu convido para participar o tempo todo do projeto, não é só eu, é eu e a família, é uma construção, e a iluminação faz parte disso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente está entrando no hall de uma casa, tem uma mesa de jantar, são clientes que gostam de receber, que querem, fazem questão de um pendente, mas logo atrás tem um jardim maravilhoso. Eu acredito que o jardim já é a obra de arte, né? A gente tem que ver aquela poluição visual. Então, o que a gente vai trazer ali? Um pendente minimalista que tem a ver com o projeto, né? Que converse com todo o ambiente, né? Precisa também conversar a peça, logicamente. Aí eu convido o cliente, instalou a peça, eu acompanho, convido o cliente a sentar e ver que realmente, olha, esse pendente foi escolhido por isso, essa iluminação está trazendo aconchego, ela não está atrapalhando o visual, a conversa, porque a gente tem que prestar atenção também, né, nas pessoas. Não vou colocar um pendente que um está aqui, o outro está do outro lado, está conversando, a luz atrapalha. Eu estou atrapalhando aquela família, né, aquelas pessoas, a comunicação.
Então, comunicação também é uma coisa muito importante, né, entre nós, como profissionais, e sempre se atentar, né, logicamente que tem a nossa essência no projeto, mas tem que ser mais o seu cliente. Eu sempre falo, a gente trabalha não só com estética, a gente trabalha com o emocional, né, das pessoas. A gente tem a responsabilidade ou de unir aquela família, as pessoas, ou destruí-las, né? Destruir a pessoa através da iluminação, ou de uma cor, de um mobiliário. Então, por isso que eu sempre convido o meu cliente. É a escolha de uma luminária, vamos juntos. Olha que lindo, eu explico, né, a peça, por isso que eu gosto de estudar bastante. Vamos escolher um sofá? Sente no sofá. Pode estar confortável para mim, mas vamos ver se vai estar confortável para você. Então, assim, eu nunca me atento a design, a peça de design, porque às vezes é legal para mim, mas não vai ser para o outro. E tá tudo bem. O importante é você deixar uma família feliz, porque ali é a construção de um lar, né, que a gente faz. É o nosso trabalho. É isso. Eu, complementando o que vocês falaram, acho que tem uma coisa muito bacana que sobre tem quando a gente fala de mesa, por exemplo, de jantar, eu sempre explico isso, que é aquela luz de Outback, eu falo. Aquele pendente que fica na sua frente, você não consegue conversar com a pessoa que está da frente, que a luz esquenta no seu olho, você fica pra lá, pra cá, fica assim, você não consegue conversar. É horrível isso, né? Então, que nem pendente, pendente tem uma regrinha, tantos centímetros do chão, tantos centímetros da mesa, né? Mas eu prefiro sentar a pessoa, pendente é uma coisa que entra pendente, senta a pessoa na mesa, eu sento com ela, vamos conversar, acende essa luz e acerta o pendente aí, sei lá, quer deixar instalado? Já instala, ele deixa ele lá fixo, com um cabo solto, para depois você regular isso com o eletricista, né? Porque isso faz diferença, você tá, não é somente, o cliente não é apenas o cliente, né? Ele não é apenas um observador, ele faz parte, ele é uma mão no projeto, tem que entender isso daí. Então assim, ele não é que ele só paga a gente para ser o faz gosto dele, não, senão a gente não estaria aqui, né? Ele iria direto nas lojas, ou fazer da cabeça dele, do Pinterest, sei lá, ele ia pegar as ideias e fazer isso. Então a gente tem que trazer ele como um parceiro nosso, para ele participar de tudo junto. Claro, a gente vai antes escolher nossa loja, também sempre vou escolher antes, gosto de vir aqui fazer orçamento. O cliente tem intenção de comprar, tal, ele gostou, traz ele para a loja, né? Olha, mostra as coisas, faz ele passar a mão, faz ele criar um laboratório de luz aqui, seria maravilhoso para conhecer o que é uma R70, o que é um pico, né? Que é mais focadinho, fininho, o que é uma luz indireta, tem que ser muito bacana mostrar para o cliente. O cliente não sabe. A gente tem uma visão, para a gente é muito comum, muito natural, né? Isso. Muito dia a dia, só que o cliente nosso não é isso. Então você tem que trazer ele próximo, ele tem que acompanhar. Aquele cliente fala assim, eu vou na loja X lá ver. Passei em tal loja que tal coisa já comprei. Sempre é um caos isso, né? Ele acha que vai ficar muito mais caro que a gente estar junto. Não fica mais barato. Ou, vou falar, nem talvez mais barato, às vezes fica um preço equivalente, mas que é uma compra certeira e vai valorizar aquilo. A gente está falando também de valor de imóvel, né? Ninguém tá queimando dinheiro aqui, né? Então a gente tem que valorizar. A iluminação valoriza demais, né? Que nem o Alessio que mexe com paisagismo, ele não vai colocar uma luz verde no paisagismo, pelo amor de Deus, né? Então assim, ele vai focar aquela, né? Então tem que trabalhar, é muito centrado a isso. É uma parte de um detalhe muito grande, uma preciosidade muito grande nossa. Toda a iluminação técnica que a gente trabalha também, eu gosto muito de iluminação técnica, né? Trabalho bastante. Quando eu fiz a pós lá, alguns anos atrás, cálculo de iluminação, não sei o quê. Isso hoje em dia, praticamente quase não faço, porque se exige mais na parte do comercial, né? Quando você tem que provar o lux, né? Que tem que decidir na mesa, tudo uma norma técnica em cima daquilo lá. Para residência é muito diferente, porque ela é sensorial, você sente a iluminação, e é difícil você explicar isso. Você tem que olhar, você tem que ir no espaço entender como aquilo está sendo a iluminação. Vão no restaurante, vão em lojas bacanas, né? Mas o restante, que tudo vai usar luz, né? Tudo tem luz. Então repara aquilo lá como que fica, vá à noite, né? Para conhecer.
Então, vejam isso para vocês sentirem o que aquilo traz para vocês. Isso vão assim, agregando, né, conhecimento e sensibilidade para vocês. No decor desse ano, quem foi no meu ambiente, né, desse ano, foi o Casa Alba, eu não tinha praticamente nenhuma luz que vem do teto. Só tinha um pendente, que era uma obra de arte, aquele pendente, né, que era a cifra da Cris Bertolucci. Então, assim, ela tinha uma leveza muito grande, era uma bola de luz, uma lua, que nem fala que é uma lua aquilo acesa, é uma lua. Só que toda a luz que tinha era uma luz difusa, que vinha de arandelas e vinha de luz que rebatia para o teto. Então, isso você não tinha praticamente sombras no espaço. Então, você não tinha uma luz numa área de bancada focada naquilo lá. Você não tinha um pendentinho, 3 pendentes em cima da bancada. Nada contra pendentes em cima da bancada. Não é o meu estilo, mas assim... Então, eu não criava sombra. Você tinha uma iluminação muito agradável. Você tinha. Então, eu quis trazer isso. Eu sou uma pessoa que... Gustavo, não gosto de luz direta. Não gosto da luz... Painel de LED, para mim, acho que é um terror. Né? Eu sou franco. Assim, é um terror, porque... Ele dói a vista. Deita num quarto, numa cama, sai, olha para cima. Então, você vai numa clínica, que nem a barbearia, né? Mas você deita assim, aquele painelzão na sua cara. É horrível. Parece que queima a vista. Né? Você sai até meio estabilizado. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Então, e a gente, mesmo vocês vão se tornando especialistas em iluminações aqui, ter um conhecimento, você tem que ter uma loja que baseia nisso, que ajude nisso vocês. Então, eu troco muita informação com o meu consultor. Troco informação, falo isso, falo aquilo. Porque assim, eu sei o que eu quero, mas tem hora que eu não sei o valor daquelas peças. Então, a gente tem que dosar. Iluminação, falo, o custo da obra deve ser aqui uns 10, 12% para mais, pode ser. Depende, né? O céu é o limite. Mas, então, o custo, pensa, se eu estou fazendo uma obra de 600 mil, 60 mil iluminação. O cliente, a hora que ele toma isso, é uma das primeiras coisas que a gente compra também, iluminação. A gente toma, claro, ele assusta. Então, assim, mas por isso que tem que trazer ele, mostrar para ele. E vai dar toda a diferença. Tem muitos clientes que chegam e falam, mas por que tem iluminação assim? Por que tanto, né, tem spots, essas coisas no teto? Eu falei, você não vai acender tudo aquilo de uma vez. Nunca você vai acender, né? Você vai acender na mediante que você precisa das coisas. Então, sei lá, vou ter um jantar com meus amigos. É tudo muito sintonizado, são cenas, são sensações sintonizadas também. Então a gente tem que olhar, você vai ter um jantar com os amigos, você vai ter essa luz difusa, né, uma arandela, um abajur, depois, e toda aquela luz, né, luz de limpeza que eu falo, aquela luz que você tem que faxinar a casa meia-noite, né, não cirúrgica, não é isso, né, então você tem que tomar muito esse cuidado. E tem vezes que nem eu tenho, né, minha casa tinha pendente e tal, hoje eu não tenho mais, que eu tirei, mas tinha a questão de ter um pendente. Quase nunca a gente acendia isso, porque não era uma coisa que agradava. Então a luz difusa que a gente tinha que jogava para o teto fazia muito mais sentido, muito mais gostoso ficar lá, né, e até alongava espacialmente o ambiente. Você tinha uma sensação de leveza no ambiente, né. Então, evita usar então esses painéis de LED, nada contra, assim, mas também muito menos a favor disso. Mas então, toma esse cuidado disso, de que for, né? Você vê tantos projetos maravilhosos. Hoje nós estamos vendo pelo TikTok uma corretora que mostra casos de arquitetura, a venda, tá maravilhosa ela. Foi numa cozinha de uma casa linda, a cozinha inteira de painel de LED. Então, uma arquitetura incrível, toda a iluminação natural que tinha. Gente, que tristeza. Ela estava vendo e falando, gente, que tristeza isso, né? E tinha condição para ter uma iluminação maravilhosa. A pessoa foi o mais barato possível. Provavelmente eu fez em algum profissional isso, ou economia burra, né? Você português claro, fica a economia que não presta. Então, é uma coisa que a gente tem que focar muito nisso. Tem que ter esse cuidado, tem que ter bons parceiros e trazer sempre o cliente perto da gente. Eu tenho uma dica para dar para vocês, é o seguinte. No meu atendimento, em meus projetos, eu sempre levo o cliente, né? Primeira coisa é a parte técnica, né? Da compra, né? E a parte decorativa, eu vejo lá para frente, quando já tem um mobiliário, quando já tem uma obra de arte, tapete, porque eu acho isso fundamental. Eu faço isso muito, principalmente quando eu vou fazer a produção, abajur, tudo que foi especificado no projeto, porque não só pelo efeito, né, da iluminação indireta, mas também como a parte do design da peça, né? Porque é o que eu falo para vocês. A peça, ela tem que casar com tudo, né? Um contexto ali.
É a mesma coisa quando eu falo objetos. Vamos sair para comprar logo os objetos da minha casa? Não. Deixa a sua casa estar pronta. Eu faço essa curadoria. Mesma coisa com a parte de iluminação decorativa. É uma curadoria bem sensível, de acordo com tudo que a gente colocou, pensando também no efeito que a gente quer trazer para cada ambiente. Então, assim, é uma coisa muito séria, muito importante, não é aleatória, tá? É isso. A iluminação, só complementando o que a Grace falou, a iluminação decorativa, ela é um ponto focal no projeto, né? Então, assim, você não vai encher aquilo lá de abajur, de luminária, mesmo que o cliente tenha condição para bancar isso, né? Não é isso, senão a peça não vai sair. Eu falo sempre, tem que ter vazio para as coisas aparecerem. Vazio permeia esse espaço, essa luz também. Então você tem uma arandela, na hora que você quer, sei lá, apagar a casa inteira, ficar aquela arandela que dá aquele efeito, que o Dani falou, um efeito praticamente não ilumina. Ilumina muito pouco, né? Tem aquela, parece uma vela acesa. É tão agradável isso daquilo lá. Tem vezes que nem eu sou uma pessoa que eu não gosto de assistir o filme totalmente no escuro, a não ser que seja no cinema. Só que tem que ter um abajur ligado. Eu gosto mais disso, porque fica mais confortável para ver. Então, tem essa arandela, essa parte é um ponto importante, é um ponto focal do projeto. Faz toda a diferença. A mesma coisa que não tem ambiente decorativo. Por isso que ele não vai dar aquela luz absurda que você precisa, mas ele vai dar aquela leveza, vai dar uma obra de arte que vai ter lá também. Eu acho que nós estamos lidando hoje em dia com o público jovem, né? Quem está construindo, lógico, daqui a pouco posso construir, eu sou mais velha, mas a gente trabalha numa maioria com o público mais jovem, super tecnológico, tá? E o que está tendo muito hoje, essa tendência de luz indireta, de espaços mais limpos, a gente aqui vive falando sobre isso nos projetos, cada hora a gente quer limpar mais, tirar a iluminação, deixar mais indireto, por isso que é mais agradável. E hoje em dia, como a gente está com as coisas, os projetos estão mudando muito, tá? Por isso que é um trabalho de muita pesquisa, o nosso todo aqui, de todos que estão aqui. É um trabalho de pesquisa, sabe? É muito conhecimento, é ver o que está usando, o projeto que está usando, os projetos que vão, porque está sendo, em matéria, por causa do digital hoje em dia, muito mais, é muito acelerado todos os processos, né? Então, a gente tem que acompanhar muito, né, o tempo todo, o que estão pensando, o que está vindo. Isso não estou falando só de iluminação, né, de mobiliário, de marcenaria, né? Vocês agora começou a Casa Cor São Paulo, eu já fui semana passada, acho que a Grace também já foi, né? Você já foi também. Está assim, maravilhosa, ela está maravilhosa, a Campinas Decor foi maravilhosa, mas a Casa Cor, ela está num contexto assim, de uma volta que eu fiquei assim, encantada, uma volta à decoração, sabe? A volta de bandejas com coisas com cristais, com louças bonitas, abajures bonitos, colunas, porque ano passado foi o ano das luminárias à bateria, né? Que eu acho o máximo, né? Essa tendência de você poder levar a luminária que você quiser, as portáteis, né, que você carrega, ela diminuiu muito com esse problema que tinha. Eu estou na minha piscina, está faltando luz. Onde que eu ponho? Põe um poste para trazer, para vir conversar comigo. Não, leva a luminária e a bateria. Mas ano passado foi o grande boom, né? E ela, agora, lógico, ela já acertou o nível dela, o nivelamento dela é muito usada. Mas pela Casa Cor em São Paulo é uma volta assim, da decoração, da alta decoração. Vocês vão ver isso, é muito impressionante. Não é nem só a decoração, né? Eu acho que é a alma, assim. É colocar coisa de história, é colocar um livro que te lembra alguma coisa, um objeto que foi a avó que deu, aquela coisa assim de você olhar. Não é uma jarra, é alguma coisa assim com vida, né? Eu sou super de arte, né? Então, e a iluminação, vocês vão ver, esse ano até uma parte do meu pessoal já foi. Denise, não tem novidades. Não tem novidades muito na iluminação técnica, tá? Mas ela tá numa coisa assim, muito linda, vocês vão adorar, sabe? De materiais, de sofisticação, mas ao mesmo tempo de uma casa bem com alma, uma casa bem viva. Por isso que eu estou falando, são muitas tendências, daí você vai, é um projeto hiper minimalista, daí volta, tem aquela retomada, né? Então, eu acho que assim, que essa movimentação faz parte, que é isso que eu acho que movimenta muita gente, né? Que gosta, que tem amor por isso.
é uma movimentação, né? É o tempo todo você olhando, vendo o que está acontecendo, né? E vai mudando. Olha, agora vamos limpando, vamos fazendo isso, vamos trazendo peças orgânicas, vamos trazendo formas, vamos trazendo luz indireta. Então é um estudo, né? Então fala assim, agora está usando isso. Não, agora está usando tudo. Entendeu? Agora está usando tudo. O que vocês gostam, o que você vai usar? Mas é assim, sempre trazendo isso, né? Trazendo muita alma, eu acho, né? Eu acho que para toda a decoração, né? Eu acho que para tudo. Acho que a Grace também, esse ano eu não fui para Milão, porque eu tive uma missão bem séria, que nasceu um neto, bem na semana da Milão. E a Grace foi, e eu queria também que ela passasse um pouco, porque o Gu falou que pelo Arquitec vai ter. Olha, quem já foi, é uma coisa assim, fica apaixonado pela experiência que é Milão, né? Não é a feira em si, é a cidade, que a cidade fica assim. Não, de ponta cabeça. Os eventos, são lojas de moda que lançam produtos, é uma coisa assim fabulosa. Quem tiver oportunidade é bem legal. E a Grace, eu quero que ela traga um pouquinho aqui pra gente, né? Então, esse ano eu foi a Aerolute, né? Eu estou indo praticamente todos os anos, né, seguido. E é engraçado porque está muito forte não só a parte decorativa, né? As novas luminárias, que estão bem minimalistas, mas é mais sensorial. E assim, as luminárias estão vindo muito forte realmente como uma obra de arte, tá? E é muito mais, assim, tá tudo, né? Na verdade, não só iluminação, eu pude perceber, tem muita coisa orgânica, mobiliário mais baixo. Tá na moda, não é moda. Tem a ver com comportamento humano, né? É como a Dani estava falando aqui, a gente hoje está vendo muita decoração, trazendo personalidade sentimental, porque isso a gente está precisando muito, né? Desse negócio do resgate, né? De quem somos, a essência, porque isso vem através de quem somos nós. A gente é um conjunto do nosso passado, né? Quem veio antes de nós, que é o pai, a mãe, a avó. Então a gente tem que trazer isso. A nossa casa, na verdade, tem que ter a nossa essência, a nossa personalidade. E eu pude observar lá em Milão que a iluminação está muito cênica, né? Eu não estive exatamente na feira. Na feira você conhece muitos produtos, né? Os fornecedores. Eu vejo mais a parte do sensorial, né? As instalações. E a iluminação está muito presente, muito mesmo, mas assim, de uma forma poética, sensível. Está sendo realmente o protagonista dos ambientes, né? Não só, como eu falei anteriormente, não só pelo técnico, mas muito mais como protagonista, né? E hoje em dia também os designers aqui brasileiros, eu estive na ARPA, na feira agora recentemente, a Carol Gaio está vindo muito forte, né, com as luminárias diferentes, então você vê que são esculturas, né? E eu vi isso muito, muito forte em Milão. Eu estou atendendo agora uma cliente que, coincidentemente, ela tem uma luminária italiana. Que no dia que eu estive na casa dela, né, eu pedi para acender as luzes. Na verdade, ela me contratou para fazer uma produção, uma curadoria também de algumas peças que faltava. E aí eu pedi para acender as luzes, porque eu vi logo de cara que tinha erro, né, na parte de iluminação. E uma das coisas que eu fiquei assim, que eu falei, nossa, é uma peça tão maravilhosa. Um pendente, era uma escultura, eu pedi para acender as luzes e eu vi que ela jogava, era uma luminária italiana, e ela jogava a luz para cima, mas ela estava no lugar que estava brigando com tudo da casa dela, né? Era numa sala de jantar, então estava brigando com a marcenaria, que já tinha, né, um vidro reflecta as portas. E aí eu olhei e falei assim para ela, né, que é a nossa função. Olha, essa peça do design tal, olha o efeito que ela dá, é uma obra de arte, ela tem que ir para um lugar especial. A gente precisa valorizar essa peça, ela não está valorizada. Então, assim, Milão eu via muito isso. Instalações quase que vazio, bem minimalista, e um pendente maravilhoso, que você olhava e falava, meu, olha que lindo, não só pelo efeito agradável, como também pela peça em si.
Então, eu chamei essa cliente e falei, vamos procurar um lugar para a gente colocar essa luminária. E assim, o hall de entrada dela é enorme, tem uma pedra maravilhosa na parede, né, com texturas. Eu disse, a gente vai colocar aqui. E quando ela acender, você vai ver, ela, Grace, mas só essa luminária no hall, que as pessoas têm aquela ideia, né, que tem que encher de coisa, que é um pendente que tem que ficar no meio da mesa. Por que o pendente tem que ficar no meio da mesa, exatamente ali? Eu falei, aqui é uma luminária, ela traz uma iluminação indireta, aconchegante, mas é uma obra de arte, a gente tem que valorizar. Então, essa peça foi mudada, ficou super bacana, maravilhosa, a casa mudou completamente por causa de um efeito, de um detalhe, né, que eu enxerguei, e ela ficou muito feliz, né? Então, assim, é legal, tá? Vocês irem, tomara que aconteça, né? E eu falo para vocês que isso é uma evolução da gente, tá? Como profissional, vocês vão passar por isso. A gente, cada vez que vai atendendo um cliente residencial, comercial, a gente vai aprendendo muito mais, tá? E eu sempre, toda vez que eu vou fazer um projeto, eu faço bastante reforma também. Eu olho todos os detalhes, e um dos detalhes é a iluminação. Eu sempre falo com o cliente no brief, eu quero saber o que você quer na sua casa nova, né? Nós vamos construir juntos, vamos amadurecer a ideia do projeto. Mas eu quero saber o que te incomodou na casa anterior. O cliente me fala algumas coisas, mas eu gosto de ver. Então eu vou na casa, eu observo muito a iluminação. Porque eu sempre falo, a gente não pode errar para a sua próxima casa, né? E toda vez que eu estou numa casa, eu não tenho medo de falar. Eu falo, olha, a sua iluminação aqui está errada. Não era para ser assim, tá branca misturada com amarelo, a parte técnica. Olha como ela tá no lugar errado, aqui tem que ter tantos centímetros, por isso e isso. Aqui tem uma parede que precisa de uma iluminação que lave, né, esse quadro, né, destaque o quadro. Então, eu acho que isso é importante, tá? A gente tem essa função como profissionais, então a gente não pode se apegar só à beleza da peça, a gente tem que se apegar também à função da peça, tá? Quando tem o pendente tá lá, é que às vezes é tanta informação que ofusca, né, e tira o brilho do que realmente merece. Até lembrei da Decor agora, né, não sei se vocês estiveram no ambiente que eu fiz na loja da Lúcia Freitas, eu tinha um pendente central, né, o restante era uma loja comercial, então o intuito era outro, eu tinha que iluminar os objetos, eu tinha que fazer a iluminação da circulação e tal, mas mesmo assim sobre a bancada a gente colocou um pendente lindo e era só ele, e realmente destacou por ser único. Porque às vezes tem mais outras coisas junto, acaba ofuscando mesmo. Tem que saber dosar aí, né? Quem foi aqui no meu ambiente deve ter reparado também, né? É uma forte tendência até minha, de usar a iluminação indireta. Então, por exemplo, era uma cozinha, tinha mesa, né? Que eu fiz um espaço, eu construí um layout totalmente diferenciado, e não tinha pendente, e as pessoas chegavam lá, aqui tem uma bancada, não tem um pendente? Não tem que ter um pendente? Eu disse, não. E aí as pessoas ficavam olhando aquela iluminação que eu fiz com a tela tensionada. Nossa, mas como que coloca? Aí eu explicava como que era, né? A parte técnica, né? Que não é de qualquer jeito. Tem que fazer um executivo, tem um espaçamento, né? O espaçamento das fitas de LED para dar aquele efeito. Né? E todo mundo, nossa, mas aqui é uma cozinha e está super bem iluminada. A iluminação está bem distribuída. Aí eu falo, tá vendo que não precisa ter um monte de spot, um monte de pendente para criar uma iluminação bacana, aconchegante? Que a ideia do meu espaço realmente era que as pessoas entrassem, né? Foi feita para a família da mostra que conseguisse ficar lá mais tempo. Então a iluminação bem feita, ela traz esse efeito, né, de acolher as pessoas, que as pessoas se sintam à vontade. É a mesma coisa um cheirinho de ambiente. Você põe um cheirinho para receber na sua casa, a pessoa se sente, nossa, eu estou bem acolhida, que é um lugar bacana de ficar. Então, por exemplo, Milão está trazendo muito isso, né? Exatamente. Por exemplo, ali eu usei mobiliário baixo. Porque está na moda, não é moda, é conforto. É realmente querer resgatar, né? Que hoje em dia a vida da gente é uma loucura tão grande. Por exemplo, na hora do almoço a gente não consegue reunir mais a família.
A gente conversa com as pessoas pelo WhatsApp, né? Não consegue nem mais fazer uma ligação. Então, qual que é o resgate, né, disso? Da comunicação entre as pessoas? Também é através da iluminação, com certeza. Que a Grace falou, essa tendência TensorFlex, acho que todo mundo conhece, né, que são essas telas, é uma tendência muito forte, ela tem vários níveis de intensidade, ela foi uma tendência bem forte na Campinas Agora e na Casa Cor também, com painéis lindíssimos lá, e ela tem, você pode fazer para vários lugares, mas você pode fazer a iluminação de acordo com a sua necessidade. Então, mais fraca, mais forte, e ela substitui muito outras maneiras de iluminar, né? Ela traz essa luz aberta, moderna, e ela traz uma coisa muito importante que é a criatividade nos projetos, né? Você consegue fazer projetos criativos, lavabos, banheiros, comerciais. Para os comerciais você pode fazer adesivada, que fica bárbaro, com flores, com logo, com várias maneiras, que é uma tendência também muito forte, né? E eu acho que a pandemia, ela trouxe muitas coisas difíceis e muitas coisas boas, né? E uma das coisas, um dos resgates muito fortes foi a nossa casa, né? Onde a gente vive. Então eu falo da nossa casa, mas assim, onde a gente trabalha também, né? Que aqui eu também considero minha casa, né? Então esse resgate que teve também, né? Muito forte, de você querer ter conforto, né? Ter coisas bonitas, né? Da sua maneira, não estou nem falando de valor, né? Não falo de valor, eu acho que coisas que a gente goste, né? Que a gente ache bonita, né? Eu acho que teve esse resgate muito forte. A gente querer ficar mais em casa, eu acho que os hábitos todos mudaram, né? Ninguém mais fica de madrugada, né? Mais todo mundo quer fazer coisas em casa, os jovens também voltaram mais para casa, né? Então essa necessidade, né, da gente ter mais essa sensibilidade em todos os aspectos, na iluminação, na decoração, nos tapetes, na marcenaria, né? Na cozinha. A cozinha eu acho que é um ponto central da casa, né? Eu acho que o coração, eu acho que a Grace esse ano fez uma cozinha assim espetacular, o Pigato também fez espaços maravilhosos, né? Muito bacana. Eu tenho uma dica para vocês. Não esperem chegar à Feira de Milão para olhar a iluminação. A gente já começa agora. Vai no restaurante, vai numa clínica, mesmo que vocês não estejam atendendo ainda, comece a observar. Né? Começa a ver se incomoda você, vê por esse lado, o sensorial. Quando você pega um projeto, por exemplo, meu primeiro projeto, como eu falei, foi uma clínica. É completamente diferente o cliente comercial para residencial, em tudo. Então, logicamente que eu tive que estudar, né? Foi o meu primeiro projeto, então peguei livros, estudei, mas também comecei a visitar. Então eu aprendi muito isso. Eu fui fazer uma rede de sorveteria, foi a mesma coisa. Eu fiz um brief com o cliente, né? Mas também eu fiz um brief com todo mundo que estava ali, porque já tinha uma loja, né? Eu ia fazer as outras. Então, eu tive que fazer com eles, que são eles que estão ali no dia a dia, né? Qual é a dificuldade de vocês? O que estava atrapalhando na loja anterior que eu não posso errar, que a gente não pode errar? Então, eu sento, vejo o fluxo das pessoas, como que é a iluminação, principalmente comercial, né? Você não pode errar de jeito nenhum, residencial ou comercial. Então, vocês têm que fazer isso, aproveita. Onde vocês estiverem, já vira inspiração, eu sempre falo, né? Minha vida profissional, ela está totalmente ligada à minha pessoal, é uma coisa única. Então, quando eu saio, eu venho aqui, olho tudo, vejo qual que é a novidade, não sei, pergunto. Se o seu cliente perguntar, porque hoje o cliente está assim, né? Pergunta tudo. Se você não sabe, não sei, mas eu vou buscar, eu vou estudar para te trazer a resposta, tá? Então é isso, eu acho que tudo vale a pena, né? Tudo vira referência para a gente, para o nosso repertório. Não só a parte de iluminação, decoração, mobiliário e muito mais. Bem do que a Grace falou, eu acho assim que a gente tem que ter referências, boas referências. Quem está comigo no curso sabe que todo primeiro, todo terceiro semestre eu pedi referências antes de iniciar o projeto. Eu quero referência de vocês, eu quero que vocês pesquisem referências boas. E eu, como professor, tenho que balizar isso.
Não é uma questão, mas isso é bom para mim, né? Eu gosto disso, você não gosta disso. A gente tem que baixar o nosso gosto, não é somente entender isso, não é nosso gosto. Aquilo faz sentido ou não? Aquilo é bacana ou não? Passou por uma época agora meio de muito perfil de LED desenhando no teto, escorrido na parede. Aquilo lá já se tornou algo que completamente não é tão necessário, mas desnecessário, não fica aconchegante. Ele é um painel de LED tamanho micro, vamos falar, né? Então assim, o perfil de LED, claro que ele vai existir, tem que ser bem utilizado ele, mas não aqueles riscos no teto, aqueles pessoas você vê, né, casos de famosos aí e tal, aqueles 3 perfis de LED no mesmo sentido, pouca distância, para que aquilo? Não há necessidade disso. Isso também é uma coisa opulente, acho uma coisa que não faz sentido para a nossa vida agora. Então, então assim, a gente tem que ter boas referências. Então, quando você começa a alimentar com o Pinterest, com referências boas, você vai educando o seu Pinterest. A gente está numa época de IA, né? Então isso vai fazendo acontecer. O algoritmo, que se fala há mais de 10 anos, né, esse algoritmo, ele entende muito bem a gente, que a gente gosta, que a gente não gosta. Ele começa a trazer isso. Então também a gente alimenta isso daí pra gente. Então a gente tem que tomar tem que ter esse cuidado com essa referência de verbalizar. E ser críticos também e curiosos. Essas duas coisas. Crítico não é crítico de ser chato, aquela pessoa, mas não gosto disso, porque isso, que não sei o que lá. Quando a gente faz mostra, a gente vê que passa, né, pessoas que amam, pessoas que, no caso, jogam pedra na gente. E é ótimo, eu fico feliz. Porque uma pessoa que fala que não gosta do meu trabalho, que não gosta de lá, não vai me contratar, então ok, ótimo, já fiz uma peneira nisso daí, né? Ou talvez ela não entenda, talvez ela tenha um leve, né, uma falta de conhecimento. Não que eu quero me achar que isso não é nada disso, mas ela tem que entender que são coisas novas que estão surgindo. A gente tem que são referências bacanas. Então, a gente, que nem uma Casa-Cor. A Casa-Cor está muito maximalista. Eu sou uma pessoa que não sou tão maximalista. Né? Então, para mim, quando eu fui, eu falei assim, eu preciso digerir. Chocante. Assim, eu preciso de novo, que eu preciso digerir. Porque ela está excessiva. Isso é muito bom. Mas eu estou me educando para isso, né? Não é uma coisa assim, absurda. Então você vê muito ainda da memória afetiva, de ter essa parte memória afetiva, dessa parte que vai existir, né? Porque agora tudo é memória. Quantas pessoas falam no meu passado? Tudo agora é memória afetiva, né? Então assim, não é que tudo é memória afetiva. A questão é que a gente está tendo respeito àquilo lá. Pode parecer velho para você, mas tem uma história que traz aquilo lá. E isso traz vida para o ambiente. Se eu pegasse só objetos de loja de decoração, nada conta também, mas assim, poderia ser um monte de cacareca, não tem sentido aquilo lá. Então você tem que ter essa parte, você vai dosando, vai trazendo história, vai trazendo vida para aquilo lá. E tem uma questão também da fase da vida que está o cliente. Porque como você disse, muitos jovens, tal. Jovens é Pinterest, Instagram, não sei o que, então eles pegam várias referências, daí faz. Aí quando já chega para um segundo imóvel, já está numa outra fase, às vezes está tendo fita, já muda o foco. Aí chega na terceira fase, que já está... Então, assim, tem muito isso. Tem que ver a fase que está o seu cliente, né? E desenvolver nessa estrutura. Porque tem gente que às vezes... Talvez eu já estou na fase maximalista hoje em dia, assim, na minha casa. Então, daqui a pouco, você também vê. Então, daqui a pouco você vai entrar nessa também. Depois eu falo, não, muita coisa. Você arranca tudo, tira. Em casa eu vivo mudando as coisas. Então, assim, eu acho que é muito da nossa fase também, da fase que o cliente está passando. Então, assim, a gente tem que entender isso, digerir isso, para conseguir colocar isso no projeto de uma forma que fique mais personalizado possível para ele, né? Eu sempre falo, a pessoa fala assim, eu terminei minha casa. Mentira, a gente nunca vai terminar a nossa casa. Eu não falo assim, tá faltando uma... Não, é porque a nossa casa, ela acompanha com o nosso crescimento, a nossa evolução, né? Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa, há um ano atrás eu era outra. A mesma coisa na nossa casa. A gente vai acrescentando naturalmente algumas peças, algumas informações, ou vai tirando coisas que não faz sentido. Sei lá, um quadro, uma luminária. Nossa, eu gostava, mas hoje eu não gosto mais. Porque você já está em outro estado, outra evolução, isso faz parte. Então o cliente fala, eu vou terminar minha casa, Grace, vai dar. Não, você não vai terminar a sua casa.
a sua casa vai viver com você até o último dia da sua vida, independente se é nessa casa, nesse lugar ou em outro, e é dessa forma, é uma construção. E o bom é que isso vai girando o mercado, a gente vai trabalhando e vamos atualizando. Exatamente, então eu sempre falo isso e é isso. Também, só para terminar a questão da curiosidade, de ser curioso mesmo, pergunte as coisas. Você tem inteligência artificial hoje, pergunte para algumas coisas. Sabe como perguntar também, né? Então, assim, a gente tem que ter essa curiosidade, de entender isso. Como que é feito isso? Como que isso funciona? O que eu estou entrando? Primeira coisa que tem que fazer de vocês, vão para um espaço que vocês, nossa, sei lá, só no restaurante, gente, que maravilhoso. Um dia eu fui almoçar no restaurante com uma amiga, e aí Teresa falou que lugar maravilhoso isso aqui em Campinas, eu nunca tinha visto esse restaurante. Sim, caí de paraquedas, né? Então, aí eu automaticamente já fico nisso. Mas o que eu gostei daqui? Olha esse telhado, olha esse detalhe. Então a gente começa. Então, pode falar o nome? Ai, como é que era? É o quê? É a Tranvila. É o Tranvila. Mas é isso que eu falo da gente conversar com o cliente, Gu, porque às vezes ele não sabe o que ele gosta. Ele sentir. Para você conseguir, porque muitas vezes ele fala assim, eu sou totalmente clássico. Aí você vai olhar as referências dele, assim, totalmente outra coisa. Ele acha que... Ou então, ao contrário, eu detesto o clássico, porque acho que clássico é só móveis antigos, coisas velhas, né? E aí a hora que você mostra assim, eu gosto disso, eu gosto disso. Então, você gosta do clássico. Então, eles se prendem num adjetivo lá, né? Numa nomenclatura e acham que é tudo aquilo. E às vezes falta questão de orientação. Eu sempre falo para o cliente assim, que a partir desse momento que você fechou o contrato, né? Vamos falar que vai iniciar o projeto, vai trabalhar juntos, vai criar uma pulga na sua cabeça. E você vai começar a reparar em tudo agora. Você vai em restaurante, você vai no shopping, você vai na sua casa com a sua mãe, na sua casa que você habita hoje, você vai reparar em tudo isso. E os clientes vão falar assim, Gustavo, tô ficando louco. Eu vou nos lugares, tem vários que falam assim, tô ficando louco, porque... E aí vem aqui pegar, então isso é muito bom. Porque você separa o que eu gosto e o que eu não gosto. Isso é maravilhoso, está educando, você tem que educar o cliente. O cliente é um cachorro, um pincher meu louco, né? Você tem que puxar um pouco dele. Muda. É impressionante. Quando você fala assim, o cliente não sabe nem quem é, eles devem estar pensando, né? Nossa, que loucura é essa que eles estão falando? Mas, gente, é verdade. Outro dia, né, recentemente, eu tenho vários clientes assim, tá? A cliente virou, na hora do brief, né, eu coloco a planta baixa de arquitetura e aí a gente vai pontuando cada ambiente. E aí, uma certa cliente falou assim, chegou na cozinha e falou, Grace, eu não sei se eu quero uma cuba simples ou dupla, o que você acha? Eu virei para ela e falei, eu não acho nada, tem que saber como funciona na sua casa atual, como que funciona, sabe? E aí você fala assim, nossa, mas como que ela não sabe? Então assim, a nossa, por incrível que pareça, a nossa função é fazer com que o cliente descubra quem que é ele tem que evoluir junto. O cliente não sabe, chega lá não sabe, ele traz tantas referências do Pinterest, da vizinha, eu fui na casa da minha vizinha, tem isso e isso. É da casa da sua vizinha, é completamente diferente, são histórias, lugares diferentes, coisas diferentes. Exato, então assim, toda vez, eu sou muito do tático, né, do sensorial, toda vez que eu vou apresentar um projeto, eu apresento imagens, né, para ele entender como um todo. O que eu estou pensando para ele, eu coloco texturas, tudo que eu puder, e eu faço ele sentir, sinta aqui a pedra, olha essa textura, é essa que eu estou colocando no seu projeto. Sempre é bizarro. Depois da primeira apresentação, a pessoa começa a ir nos lugares, restaurante, começa a observar as coisas e começa a amadurecer. Aí que eu falo, agora você vai segurar na minha mão e a gente vai juntos descobrir quem são vocês, para a gente criar a sua essência, que é a sua casa. Sua essência na sua casa. Mas tem muita ligação, tem uma coisa... Eu sempre falo, né? Eu não falei aqui. Nossa. Não, é difícil. Você já falou pra gente, né? O que você acha? Não, já chegou casal pra mim de tipo, um fala uma coisa e o outro, e fala, eu não sabia que você gostava disso. E você fica lá no meio, né? Sem saber o que fazer. Briga na sua frente. Então, assim, a minha primeira formação foi administração de empresas, que tem psicologia. Depois eu fiz pós em gestão de pessoas, que eu amo o ser humano.
Então, isso me ajudou muito, né? E vocês falam, ah, não, mas eu sou designer, só vou colocar as coisas bonitas na casa do cliente. Engano de vocês. Eu convido vocês, já estou falando aqui, vocês vão participar da vida do cliente, porque nós que fazemos interiores, a gente é o último, então a gente convive com o cliente, a gente casa com aquele cliente, né? A gente começa desde o início. Eu já peguei cliente de escolher terreno com ele, escolher quem vai ser o arquiteto e seguir, eu sou a última. Então, gente, é um desafio. E a gente entra muito na intimidade, a gente vê roupa íntima do cliente, né? A gente vê, então assim, a gente entra nessa parte, a gente se torna íntimo, né, do cliente. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, tá, com as coisas. Quando o casal, digamos, não dorme junto, porque um com o outro, não sei o quê, então isso tem um jeito de falar que parece que é o fim do mundo, a coisa. Gente, é como vocês vivem, não é? Não me pertence a mim. E vocês trabalham muito. E complementa aqui uma coisa que a Grace falou, a gente trabalha com pessoas, não trabalha com coisas. Então assim, são pessoas que estão trabalhando. Eu trabalho que tem gosto, que tem loucuras, que tem um dia tá bem, outro dia tá mal, um dia briga com você. E a gente lida com um sonho, com a parte também financeira. Então são coisas que são frágeis, né? Sabe que eu lembrei agora que você falou disso de casado danos para tal? Eu lembro uma vez que eu peguei uma casa, e aí a gente estava fazendo um projeto do quarto, outro quarto, não sei o que, tá. E no meio disso tudo tinha uma sala, que era meio que uma sala assim de circulação. E ela falou assim, aqui não precisa fazer muito, que a gente não usa isso aqui. Não se preocupe muito, que esse espaço que a gente não usa na casa. Falei, tudo bem, mas a gente não consegue, né, fingir que... Aí, assim, eu lembro que lá eu não fiz grandes reformas, eu fiz uma adaptação na maçonaria que já era existente, a gente trocou estofado, entrou com tapeçaria, iluminação e tal. Demos um tapa, entre aspas, lá não foi uma grande reforma. Um tempo depois eu encontrei ela e falei, Dona, você não acredita, a gente não sai da sala. Era um ambiente que a gente não usava, porque ele era ruim e a gente não percebia isso. E agora que então assim, é muito interessante isso, assim, como a gente migra também, né, assim, a condução do... E eles passaram a usar, ele falou assim, a gente não sai daquela sala. Antes era uma outra sala que usava, que acabou virando mais uma sala, assim, social, e a gente não sai dessa sala que virou da rotina da casa. Então é legal essa interferência também. Eu acho que isso também, a Dani está falando, é muito legal, né? Porque quando tem essas transformações nas casas, né? Todo mundo acho que já teve, né? Uma reforma na casa, uma coisa, né? Uma satisfação, ai que delícia usar essa área do agora que eu sonhei. Então pensa isso, né? É uma satisfação no cliente, imagina, né? E como é pra gente, por isso que a gente sempre se põe no papel do consumidor, né? Tudo que vocês forem fazer, vocês vão se colocar no lugar. Putz, e a hora que a felicidade que ele vê, ou a dificuldade que ele vai ter, né, com aquilo, então você sempre se colocar, né, no lugar, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né. Gente, olha, eu acho que é um assunto aqui que a gente ficaria assim, muito conversando, que é muito legal. Eu quero agora abrir muito, eu vou abrir para perguntas, tá? Eu queria que vocês perguntassem para eles alguma coisa que vocês têm curiosidade, que dá mais um pouquinho de papo, mas eu queria que a nossa querida aqui, a nossa professora, ela falasse um pouquinho, bem assim, desse o recado dela também, porque ela adora iluminação e ela está sempre aqui com a gente, trazendo, e não, era para pegar assim mesmo, porque é só para você falar só um pouquinho aí, tá? Bom, em primeiro lugar, eu sou Ana Lúcia Castro, eu sou designer de interiores, mas a minha primeira formação também é administração de empresas, mas eu trabalho na área há muitos anos, fiz Arquitec, né? E com isso me apaixonei pela escola e anos depois eu fui dar aula na escola e eu estou lá há 13 anos. Então, eu sou apaixonada por iluminação e por isso também fui fazer pós em iluminação, né, já há muitos anos, mas gosto demais dessa área. E a AD é minha parceira já desde que eu comecei a trabalhar. Eu acabei a Arquitec, como as meninas também comentaram, já com projetos, e assim que eu me formei já comecei a trabalhar, fiz todos os tipos de projeto. Como elas falaram, é muito diferente, né? Um projeto residencial, um projeto comercial, um corporativo. Então,
quando eu me formei, eu fui pegando todos os projetos para sentir o que eu gostava e para assim, conhecer as diferenças de cada um. E claro, né, depois a gente sente a necessidade de dar uma reciclada, a gente sempre tem que estudar. Como eles falaram aqui, as coisas vão mudando, né? A nossa área é muito cíclica, então tudo vai mudando com o tempo e a gente tem que se adequar, tem que se atualizar. O que eu sempre digo para todos os alunos, não acaba aqui quando eles, né, como todo mundo se forma e sai, mas não acaba ali. Ali vocês vão começar uma outra fase, né, de aprendizado, porque como todos falaram aqui, a Grace inclusive fez uma colocação muito legal. A gente aprende com cada cliente, né, cada projeto, e isso é muito interessante, e a gente vai construindo um aprendizado, né, e a gente não pode parar, a gente tem que ser curioso mesmo, como o Gustavo falou, buscar todas as informações que a gente precisa para poder atender muito bem um cliente. Então, isso faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E assim, é muito prazeroso para nós, né, como profissionais, acompanhar um projeto, um cliente, e ver aquilo sair do papel, e ver a construção de todas as ideias, do sonho deles. Então, o nosso papel como designer de interiores é muito importante. Realmente a gente sente assim, que a gente transforma os ambientes, como a Dani falou, e a gente valoriza algumas coisas da história deles e traz isso, né, como referência para os ambientes, para eles. Então, o nosso papel é muito importante nesse momento da vida, dessas pessoas que têm sonhos e que querem viver num ambiente gostoso, agradável. E a iluminação, gente, como falo, né, a Dê me acompanha desde sempre, é uma parceira, assim, eu me formei ela pegou na minha mão e eu tô aqui até hoje, não saio daqui, porque pela confiança que eu tenho realmente na loja, na Dê, na equipe toda, né, o Marcos que está comigo desde o começo também. Então, a gente se sente acolhida aqui na loja, eu acho muito gostoso poder dividir isso. E quando a gente trabalha nessa área, é muito importante ter parceiros, porque sozinho a gente não faz nada, né? Como as meninas bem colocaram aqui também, né, todos. A gente vai construindo também parcerias, porque lógico que a gente tem todo o pensamento, mas a parte técnica é muito importante a gente sempre discutir com cada um que trabalha com aquilo que é especialista naquilo. Como aqui, né, a gente está citando aqui a iluminação, então aqui a gente sempre senta para discutir as ideias, olha, eu pensei nisso, mas eles trazem às vezes algumas coisas que acrescentam no projeto e a gente consegue mudar às vezes alguma coisa ou melhorar, como eles estavam falando aqui. Tem uma peça diferente que às vezes você não tinha pensado, mas de repente passa a ser interessante. Então, tudo isso é muito importante para a gente na construção de um projeto, da finalização do projeto. E a iluminação, ela finaliza realmente, né? O projeto, como também muito falado aqui, ela eleva, né, a percepção das pessoas de um bom projeto, ou então acaba com um projeto que tem tudo para ser legal, mas se a iluminação não está bem feita e não é bem colocada naquele ambiente, ela estraga totalmente o projeto. Então, essa importância que vocês têm que ter, essa sensibilidade, porque tem muita coisa para falar, já foi tudo falado, mas assim, realmente é uma sensibilidade que a gente tem que ter para a luz, né, para a iluminação. E veio muita mudança desde que eu comecei a trabalhar, e a gente vem acompanhando isso tudo, todas essas transformações.
mas hoje realmente o que mais vem de importante para a gente é essa sensibilidade para a luz, né? O olhar que a gente tem que ter com carinho, porque a iluminação ela traz a gente assim para o aconchego do espaço, né? Então a gente tem que priorizar realmente, não é só a luz funcional, é a luz que a gente se sente bem naquele espaço, sabe? É chegar no ambiente, olhar e falar, nossa, como o Gustavo falou, aqui tá gostoso. Por quê? Porque às vezes tá tudo contribuindo, a luz tem que estar participando desse processo, né? De contribuir para que o ambiente fique agradável. Porque senão a gente coloca mesmo uma luz em excesso num ambiente como a mesa de jantar e você não consegue ficar, você vai receber os seus amigos e você não tolera. Às vezes as pessoas não percebem que é a luz. E é isso interessante, porque eu sempre falo para os alunos, porque eu também dou aula de iluminação na Arquitec já há alguns anos, né? Inclusive eu trago os alunos sempre aqui para conhecerem, para a gente estudar, né, as coisas aqui. E eu sempre falo isso, o quanto é importante a gente fazer ou ter esse olhar, né, do que é importante para aquele ambiente, do que é essencial para aquele espaço. O Gustavo falou, eu já percebi que ele gosta muito de luz indireta, que é uma tendência também, né? As pessoas não querem mais tanta luz no ambiente, a gente quer ter mais tranquilidade. E essa questão das sensações que a gente tem com relação à iluminação, que muitas pessoas não percebem, isso está sendo muito estudado, né, há anos, com a questão toda do ciclo circadiano, e a gente vem tentando acompanhar isso, e é uma tendência que vai crescer cada vez mais, das sensações que a luz traz, né, para cada pessoa. Então, isso a gente vai agora acompanhando, né, e passando para os alunos, para os projetos. E, bom, só para finalizar, senão eu ficaria aqui falando muito tempo, mas é um prazer para mim estar aqui. Realmente é uma oportunidade para vocês muito interessante participar de um bate-papo como esse, dessa troca muito legal, né, de conhecimento e de aprendizado, né, para todo mundo, porque para nós também sempre é. E, bom, espero que todas venham aqui prestigiar sempre a loja. A Denise está sempre com os braços abertos, a equipe toda. E quando a gente finaliza e sente muita dúvida, né, eu sempre falo para todos, tenham bons parceiros, porque quando a gente tem bons parceiros, a gente se sente mais segura. Então, no começo, vocês vão se formar, mas vocês busquem bons parceiros para conseguir construir esse conhecimento junto com eles, tá bom? Então, obrigada pelo espaço, né? Agradeço a Bê, a todos. E é isso. Só para finalizar, esse negócio de bons parceiros, nós não estamos falando de iluminação, nós estamos falando de geral, tá? Porque isso daí abre muitas portas. Vocês fazerem com as lojas que vocês começam a confiar, porque é uma troca, né? A loja também. Porque por que eles estão falando muito? Porque eu estou no mercado há muitos anos e eu tenho amizade. Como eu fico aqui muito, a gente se torna amigos, isso com eles, com vocês que vão fazendo o nosso dia a dia, com a nossa equipe. Então isso daí vai se formando em vários segmentos, né? Na loja de marcenaria, na outra são lojas que vocês vão passar a confiar. E a loja vai confiar em vocês também, tá? Então essa parceria é de modo geral. Meninas, tem assunto para a gente ficar aqui muito tempo. Eu quero saber se vocês querem fazer perguntas para algum deles específico, se vocês querem falar sobre mais alguma coisa. Pode falar. Pode falar. Gente, queria fazer uma pergunta para todos. Como é que vocês lidam bem do que a Grace falou? O design é o último. E aí você apresenta todo o projeto, você já está naquela sintonia. Vamos falar especificamente de iluminação. Aí o cliente já veio com vocês aqui, já escolheu as peças foram medidas, está tudo maravilhoso. Só esperando chegar para instalar. Aí esse cliente começa a ir nos restaurantes, começa a ir não sei na onde,
fala que quer mudar tudo. Como é que vocês lidam com isso? Terapia. Não, essa parte. O cliente, ele pode... os dois, terapia para os dois. Para o cliente, tinha que fazer parceria com um bom psicanalista. Deveria ter, né? Um cartão de voucher de desconto. Né? Nossa, mas, enfim, eu acho que vem muito... Quando tem esse briefing que é bem focado, bem profundo nesse briefing, a gente consegue ter uma assertividade maior, né? Então, claro que a pessoa, o cliente fala, a gente é mutável, o que eu fui ontem eu não vou ser hoje, né? Então, a gente vai mudando isso. Então, claro que a gente pode ir num restaurante, gostar de alguma coisa, dependendo da fase da obra, a gente consegue adaptar. Dependendo da fase da obra, não dá para adaptar. A gente fala, olha, não tem mais como, a gente provou isso no projeto, isso aqui a gente pode alterar, tudo é possível. Mas vai gerar um custo, vai gerar um retrabalho meu, do eletricista, sei lá, do gesseiro, do pintor, então tem um custo para isso. Acho que sempre ser franco, sempre ser verdadeiro com a pessoa, sempre vai ter um retorno disso, né? Então, eu lido muito dessa forma. Nunca me aconteceu, você me deixou com medo agora, mas assim, vou indicar restaurantes bons, meus clientes vai ter para ir, mas, assim, tudo deve ter a primeira vez, né? Então, espero que vocês estão breves. Eu acho assim, tudo parte a partir do momento quem é o profissional. Se ele estudou, se ele entende, se ele passa segurança para o seu cliente, se ele fez um bom briefing lá no início, que eu acho que é o principal. Outra coisa, isso também. Primeiro, escuta seu cliente, deixa ele falar, tira as dúvidas dele. Primeiro, você tem que criar um elo com ele. Então, consequentemente, ele vai acreditar em você, ele vai confiar em você. Né? Igual a médico. Você chega lá e estou com dor aqui, qual que é o remédio? Você vai tomar um remédio. Você tem que confiar no médico. Você está no centro cirúrgico, você vai ter que confiar. Comigo também nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Espero também não acontecer. Mas eu acho que o segredo é esse, tá? Primeiro é você sempre estar estudando, tendo você mesmo, a confiança em você, quem é você como profissional, e passar essa confiança para o seu cliente. Porque é fundamental, tá? Para um bom trabalho, eu falo em relação a tudo, desde o início até o final, tá? E não aconteceu, graças a Deus, ainda. Não aconteceu isso. Mas eu acho que, assim, é toda uma questão de você mostrar os prós e os contras dessa decisão para o cliente. Né? Porque não é só a iluminação, é questão dos circuitos, tem toda uma infra feita pensando nisso, né? Os circuitos, gesso, pintura, o próprio material. Então, assim, às vezes, talvez se não gostar, acho que de prazo de entrega, entendeu? Às vezes, se é uma ou outra peça, talvez faça uma troca, mas eu acho que assim, deixar bem claro para o cliente se ele vai querer encarar tudo isso, entendeu? Porque eu acho que assim, quando o briefing é bem feito, eu acho que é difícil de acontecer assim. Eu acho que pode ser assim, às vezes chegou o pendente, eu não gostei, ou sei lá, chegou uma luminária, não achei que deu o efeito, precisava incrementar a iluminação, ou vamos trocar essa peça. Aí eu acho que é mais também sim. Tem uma outra coisa, tem uma outra coisa também, você acompanhar o seu cliente. Aquilo que eu falei, hoje vamos ver a parte técnica. Me passa o orçamento que eu fecho. Não, vamos ver. Aqui tem um laboratório maravilhoso. Vamos ver como que é, o que eu pensei. Que é difícil, por mais, por exemplo, eu renderizo minhas imagens. Por mais que ele veja ali, mas às vezes não é aquilo que ele escolheu, né? Tem uma infinidade. Então vamos ver. É isso? Você gostou? Você está satisfeito? Você explica a parte decorativa também. Então eu acho que para tudo, não só iluminação, com tudo que você vai colocar na casa do seu cliente, tá? Que imagina, você vai escolher um sofá, o cliente não vai ver o sofá, não vai experimentar. É difícil. Aí chega e fala, não gostei. Você entendeu? E durante o processo explicar para o cliente, a gente está na parte de projeto. Quando você tiver a certeza, você está certo, que é isso, é 100% aprovado, vamos agora para a parte de executivos, que eu acho que é o coração do projeto, né? Não pode ter erro, né? Saber compartilhar, a gente tem
fornecedores, tá? Todos em contato, para a gente estar compartilhando tudo, né? Essa boa comunicação, né, de vocês com os fornecedores. E aí falar para o cliente, estamos andando, e é o processo executivo, não tem como voltar, não, só um momento. Porque eu pensei, agora eu quero mudar o quarto do meu filho. Não tem isso, não existe isso. É muito difícil, eu nunca vi acontecer, comigo nunca aconteceu. Tá? Mas assim, o segredo do sucesso mesmo do projeto é isso. Eu queria só perguntar a questão do cliente que às vezes quer comprar pela internet. Você vem, faz todo esse trabalho, né, de trazer ele, mostrar a ideia de acontecer, aí ele vai para a internet, que hoje tem um mundo na internet, né? Como lidar? É raro, mas acontece com frequência. Gente, eu acho que nada é fácil, tá? Então, deixando bem claro, nada é fácil para ninguém. É uma área que ela tem muito glamour e muito trabalho, entendeu? E o trabalho é uma construção, tá? Então, essa coisa da internet, eu acho que eu sou a pessoa que eu posso falar muito, porque a iluminação ela foi muito influenciada pela internet, é uma das áreas, acho que, bem afetadas. E é uma conversa nossa muito constante aqui. Cada hora, todos os profissionais envolvidos, tanto esse lado como o lado das lojas, terem muita consciência de tudo que está presente no projeto. E ter muita argumentação, tá? E sempre ter muitas experiências. O cliente precisa ter experiências, entendeu? Então, isso faz parte de todo o estudo por trás e de das lojas, de todo o trabalho que tem que ser de conscientização, tá? Lógico, a gente também, fábricas que a gente trabalha também vendem na internet com diferença de preço. E tem toda a lista, né, para falar, olha, tem profissionais envolvidos, tem pós-venda, né, tem a coisa de iluminação muito importante, é garantia de produto. Porque, por exemplo, produtos importados que vendem na internet, eles têm 1 ano de garantia. Se você comprar uma luminária, um pendente, que você paga 15 mil reais, daqui a 1 ano você tem problema, acabou a garantia. Para você conseguir falar com a pessoa, para você conseguir. Então, aqui nós temos um problema muito grande de saque na loja, de fábricas, de produtos de saque. Eu tenho 2 pessoas que ficam no saque, que só para vocês terem uma ideia, de produtos que vêm com avaria, produtos que vêm com LED diferente. Então, vocês imaginam isso na internet. Então, tudo isso é de argumentação, tá? Então, é um problema, sem dúvida nenhuma. E a gente pede, lógico, ganha-se e pede-se. Então, isso que eu estou falando. Eu acho que todo o trabalho nosso, eu falo para todo mundo, a área de arquitetura, a área de design de interiores, ela é uma área eu falo que de maturidade, sabe? Cada vez que vocês vão evoluindo, vocês vão se sentindo melhores, vocês vão ficando mais com poder de argumentação, sabe? Eu falo que é a profissão do cabelo branco, entre aspas, né? Ninguém quer ter cabelo branco, mas assim, ela é da maturidade, é de vocês passarem certeza das coisas, e isso só com a experiência mesmo. Mas isso só complementando o que você falou, Dê, mas isso é uma coisa que geralmente acontece, porque às vezes você apresenta um orçamento, a pessoa fala, mas aqui tá, agora vamos ver se na somatória das coisas, porque não é só iluminação, não, Dê, é piso, é móvel, é tapete, é tudo que você imaginar. Aí você fala assim, como que é o pós-venda? Porque mais do que a venda, é o pós-venda. Porque assim, se acontecer alguma coisa aqui, eu sei que eu vou falar o Marcos, eu tenho o número do Marcos, é o Marcos que vai resolver. Então, você vai ligar no 0800, vai ficar escutando uma musiquinha por 1 hora e eles não vão resolver a sua situação. Então, assim, eu acho que tem muito que questão de pesar prós e contras, entendeu? E por exemplo, uma Leroy, muita gente vai comprar piso na Leroy. Vou comprar um piso da Portobello na Leroy. Por que não vai na Portobello? Porque você sabe que quem vai atender é a pessoa X, que vai te dar um suporte e tal. Porque é mais barato e tal. Mas esse mais barato vale quanto? Entendeu? Porque é questão de garantia, é questão do feedback. Então, eu prezo muito isso. E cabe a nós, profissionais, demonstrar isso. Porque não é questão só de preço. Entendeu? Às vezes é um valor... Tudo bem, pode ser, tem coisas que têm um valor muito discrepante, mas daí você vai olhar, não é a mesma marca, não é o mesmo material, não é a mesma pintura, não é o mesmo, então não estamos falando do mesmo produto. Mas quando você fala do mesmo produto, eu falo, vale mesmo a pena? Porque às vezes é uma diferença tão irrisória e você vai ter tanta dor de cabeça mais pra frente que... Entendeu? É a boa argumentação. Aqui é a pós-venda principal. E assim, a pessoa compra gato por lebre, todas as vezes.
Todas as vezes que um cliente meu comprou pela internet, foi gasto por LED. Isso é sempre. Tudo bem, você vai trabalhar a fita de LED. Fita de LED é a coisa mais comum que tem. Você vai pegar a fita de LED lá, gente, eu preciso especificar. Fita, estela, tantos watts por metro, temperatura de cor e tal. A gente especifica isso no projeto. Aí a pessoa vem, pega uma parte e joga a fita de LED amarela. Tá lá, sei lá, a fita de LED da Estela custa, o bolo custa R$60, não sei, chutando. Ele achou por R$40, porque ele vai comprar a 10, então faz de diferença isso. E aí que a coisa desanda, porque ela vai vir, a gente teve cliente que comprou a fita LED, né, muito tempo atrás, a fita ficava roxa, a luz. E ele assim, então eu não sei o que eu faço também, contato com o fornecedor, né? Não, porque eu pedi luz tal, deu luz roxa, não sei o que, ela ficou sempre que ficou lilás a luz, ela era. Ele era mais uns 3.000K, assim, então não era um amarelão, né? E então assim, ficava no armário, na cozinha, ficava, de um revestimento era branco, ficava aquela coisa lilás, assim, era muito feio. Né? Parecia uma coisa tóxica, assim, ver aquela cor lá. E não tem o que fazer, porque a pessoa ela quis isso, ela pediu por isso, a gente falando, revestimento, vai você trocar uma caixa de revestimento numa grande marca, né? Você não consegue, é um desespero. Então assim, o que a gente tem que entender isso. Então quando ele está fechando com o meu parceiro, fala para o meu escritório, acredito que elas também sejam, né, entendem da mesma forma. Fechando com um parceiro meu, se der algum problema, eu tenho contato do meu vendedor, da Denise, sei lá, do saque, então a gente tem o saque direto, você consegue resolver isso mais facilmente. Tem uma questão que não foi, que foi mau uso, né, a pessoa fez alguma besteira e tal. Então, tem que saber bem, é uma coisa eletrônica, dá problema, né, fonte, principalmente, as fontes, acho que de 10 você compra, acho que não dá problema. Porque tem vezes que mesmo o eletricista não tem, né, conhecimento tanto, ou tem uma coisa que é muito específica, tem essas luminárias, né, mais minimalista, ela tem um trabalho grande para instalar ela. Então, que a fonte dela é uma coisinha assim, que vai tudo, né, até a gente instalar ela também é difícil. Então você tem que ter esse suporte, pergunta, né, então isso, eu acho, eu compro coisa importante, claro, mas eu não compro coisas de iluminação, outra coisa, investimento, tem que tocar, tem que ver a coisa, né. E eu falo isso pro cliente, se você quiser comprar, divirte, cara, não né, mas não venha pedir ajuda depois. E outra, você vai acabar com o que você pagou para mim, projeto, me contratou por uma coisa. E não vai chegar naquele efeito que você quis, né? Eu acho que a gente, como profissional, quando o cliente fala, né, eu vou olhar pela internet, eu acho que a gente, como profissional, deve falar o que pode acontecer, né? É o que o Gustavo falou. Quando com uma parceira, pode dar um problema? Pode, mas a gente tem a segurança que ela está junto, que ela vai resolver de uma forma. É muito diferente, né? Eu já peguei vários clientes que, tipo assim, economizei tanto e tal, mas antes eu falei, vai acontecer, pode acontecer isso, não é o mesmo produto, não é a mesma qualidade, durante o transporte pode acontecer, possa ser até que você nem receba o produto, né? Eu deixo bem claro. Então eu acho que a primeira coisa é o profissional deixar bem claro isso, né? E já aconteceu, outro dia eu peguei uma casa no Alphaville 2, uma casa super bacana, uma arquitetura maravilhosa, que a cliente fez isso, né? E depois ficou me ligando, Grace, pelo amor de Deus, tá tudo errado, vem ver. Eu sei que você falou que era o certo e eu caí, fiz besteira. Eu falei, o que acontece? Vai atrasar a sua obra, agora você vai fazer o certo, né? Porque uma coisa está ligada a outras, né? Lá na frente você vai ver o resultado. Então, se é um piso que não tem uma qualidade boa, né, vai dar problema, vai ter que arrancar, vai atrasar tudo, iluminação, qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente conhecer de tudo, né, ser curioso. Por exemplo, chegar aqui, eu vou ver a parte técnica do cliente X. Você tem outro cliente, já começa a olhar outras coisas. Pergunta, Denise, qual que é a novidade que nós temos aqui? Aqui sempre tem novidade. Pesquisa, seja curiosa. E outra, aprenda também com os erros. A gente não é perfeito, né? Eu sei que cada um aqui de nós um dia errou. A gente começa assim, errando, acertando. Então, aprenda também, que sirva também de lição. Qualquer coisa, até uma conversa com um colega de profissão, a gente sempre conversa, né? Então, um aprende com o outro. A mesma coisa, aqui você vai aprender com a Denise, que ela é uma pessoa que é muito antenada,
que por sinal foi a minha primeira parceira, está comigo há anos, e a gente sempre conversa sobre tudo, né? E ela é uma pessoa que vive, ela ama o que faz, isso é real, ela está aqui sempre antenada, sempre preocupada. Grace, como foi aquele projeto, deu certo? Já instalou, sabe? Então, já foi até em casa de cliente, ela mesma foi, naturalmente. Então é isso que eu acho que deve acontecer, tá? Eu amo perguntas. Gente, falando dos erros, nós vamos ter muitos erros em todos os projetos. A gente aqui também tem erros, entendeu? A gente aqui, eu gosto muito de ver o resultado da iluminação, né? Então, por exemplo, eles fazem um projeto, eu adoro em obra, quando ela está em andamento, quando o cliente está, antes de mudar, assim, quando está terminando. E tem muitos, todo mundo tem muitos erros, né? E o principal, em toda a área nossa tem muitos erros, porque é tudo muito técnico. Então é do piso que vocês estão comprando, da marcenaria, que tem que encaixar, a pedra que encaixa, e a iluminação hoje é técnica, é o driver. Então a gente aqui é um nível de erros, não os erros que eu falo tanto humanos, é erros nas obras, né? Então a obra está em andamento, daqui a pouco não é mais o mesmo corte, não deu para cortar o perfil, não deu para fazer isso, o driver não dava, a automação não dava, então é muito de erros. É uma área que ela é muito, a gente tem que estar muito atenta. Mas isso daí é o que a gente fala aqui, em toda a loja, no estoque, que também tem muito erro, a fábrica que manda coisa descascando, e chega, o cliente já esperou 25 dias, chega o negócio que está com problema, volta para a fábrica. O cliente fica louco da vida, o arquiteto fica louco da vida. Então, sabe, é um trabalho, é isso que eu estou falando. Nada é fácil, tudo é uma construção. Mas ter essa consciência, né, que é ótimo, o erro é um aprendizado, né? Eu acho que erra uma vez, erra a segunda, depois na terceira já não erra, tu vai ver, porque, né, o que já resolveu o que deu certo. Muitas vezes olham a foto bonita lá, né, uma coisa e falam assim, nossa, né, para ele parece que é tão fácil, né, fica tudo certo, fica tudo bonito e tal. Esses dias eu até estava conversando com a Carol Fonseca também, ela contando um negócio que aconteceu com ela. Não, eu falei, caramba, aconteceu isso comigo essa semana, achei que era porque eu era mais novata, assim, né? Eu falei, imagina, Dani, acontece. Então, assim, é uma coisa que acontece e faz parte, né? Pode falar. Você quer colocar? Você faz contato? Não, eu não inicio nem medição sem contrato assinado. Pelo amor de Deus. Conversamos sobre isso, né? Porque antes eu já chegava no brief, assim, para conhecer cliente, já ia medindo aquela coisa, deixa eu já otimizar tempo e tal, não sei o quê. Só perdia tempo, porque às vezes a pessoa nem assinava o contrato. Então, assim, hoje em dia, hoje não, já há um bom tempo, enquanto não tem um contrato assinado, eu nem inicio nem o brief, nem a medição, nem nada. Deixa eu só complementar aqui. Não é só o fato de assinar um contrato. Eu acho, né, hoje tudo está ligado à comunicação, né, tem que ter uma boa comunicação. Então, leia o contrato com o seu cliente. Explica, porque hoje é muito engraçado, as pessoas estão meio, né, com esse mundo que a gente vive, meio loucas. Então, tenha tudo registrado, tudo preto, branco no branco. Isso é muito importante. Não faça nada de boca. Eu tive uma experiência, posso contar aqui rapidinho? Uma experiência com um cliente, que graças a Deus eu tinha uma prova, né, de vídeo, mas foi o seguinte, a gente a princípio ia usar os pontos de ar-condicionado da construtora, um prédio que foi entregue, né? Beleza, aí um dia, sempre com o cliente na obra, eu faço acompanhamento de obra, e aí ele falou assim, Grace, aqui tem 9 pontos, mas eu só quero 7. Então vamos tirar 2. Aí eu falei, bom, aqui são 4, você quer tirar os 2 daqui, então a gente vai ter que redimensionar 2. Ainda bem que eu filmei, eu tenho mania de filmar tudo. Filmei o cliente falando e tal. Eu sou tão preocupada que a pessoa, né, o dono da empresa de ar-condicionado, eu chamei ele no outro dia e falei, olha, fulano, o meu cliente, ele quer assim, a gente já está em obra, eu não vou revisar o executivo, né, fazer uma nova planta, tá acertado aqui, beleza. Quase perto dele se mudar, depois de 1 mês e meio, já tudo instalado, ele entra na obra, olha para cima e fala, eu não quero assim não. Quem mandou colocar assim? Aí todo mundo, mas você esteve aqui com a Grace, você que pediu para ser assim.
onde é que está escrito isso? Sabe umas coisas assim? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente nunca sabe como são as pessoas, então, para eu resolver isso, ainda bem que eu tinha vídeo, né? Então, é isso, tá? Contrato tem que ser feito, né? De preferência... exato. Tudo também, exatamente, nada também só o WhatsApp, documentado por e-mail. Você está em contato com a empresa, por exemplo, eu faço bastante coisa com empresa de modulados, onde fica todo mundo em cópia, o cliente em cópia, eu faço grupo com construtora, com equipe de obra, exatamente, tem que estar tudo conectado, muito bem conversado e registrado. E ele tem que estar ciente de tudo e nunca mande áudio. Tudo por escrito. Tudo por escrito. Eu sei que o áudio do WhatsApp é muito fácil, é muito rápido você pegar, mandar o áudio, está dirigindo, você manda o áudio rapidamente para o cliente. É nessas horas que a fraqueza acontece. Então, assim, que percebe, então, assim, sempre por escrito, mensagem, perca tempo, você não é médico, então a pessoa não vai morrer. Manda por escrito as coisas. Se a pessoa te ligou, manda e fala, fulano, então, lembra que a gente falou disso, de telefone, só fazendo um adendo, educadamente, de forma elegante, você fala com a pessoa, porque isso faz muita diferença. Qualquer tipo de processo, de acontecimento, não de processo, mas de acontecimento durante a obra, porque tem vezes que eu sempre faço grupo com o cliente, então eu e o casal, não sei o que, a gente faz esse grupo, porque tudo tem que ser tratado lá dentro, nada fora. Se alguém, sempre vem o marido, vem, a mulher veio por fora, falar uma coisa, falar outra, e isso é muito preocupante, porque tem vezes que daí você vai, aí vai achar que vai cair sobre você é o para-raio, né? Vai cair sobre você, então sempre pelo grupo e tal, deixar escrito, pedreiro falou tal coisa para mim, posso autorizar isso, posso fazer isso, vai acontecer tal coisa, então sempre especifique. Então pega uma hora, eu brinco assim comigo, né, que cliente mais legal a gente responde mais rapidamente, cliente mais chato pediu, a gente responde 2 vezes por dia no máximo, né, isso quando a gente diz o seguinte, porque senão você começa sendo, qualquer hora que dá algum problema, ele vai te acionar. E você fica desesperado, você não tem só aquele cliente, você tem, graças a Deus, tem mais clientes, então você tem que estar nesse cuidado. Então, responda para o cliente, leia, responde a coisa, e pega um tempinho do seu dia, só 5, 10 minutos, responda eles, fornecedores e tal, porque senão você não para de responder gente, mandar mensagem, é um clique, é mensagem, é áudio, é não sei o quê. Então, assim, é sempre contrato com essas coisas assim. Não, fora que existe algumas pessoas, né, não sei se é personalidade, que escolhe e tal, e chega lá na frente, não é isso. Ficam insatisfeitos por algum motivo, e aí já fala, não foi isso que eu escolhi, agora você vai se virar, né, que eu quero outra coisa. Então, se você tem tudo documentado, eu sou assim, eu documento tudo agora, mais do que nunca, e falo, você falou, tal dia, tal horário, você deu essa mensagem no grupo tal, aqui, ó. Entendeu? É isso. Gente, mais alguma pergunta? O caso? Veio, né? Porque o cliente falou, Grace, você agora vai ter que pagar. Eu quero mudar, quero assim, assim, assado. Eu falei, não é dessa forma. Aqui o vídeo. Você estava comigo. Você estava ciente, entendeu? Quer dizer, se eu não tivesse um vídeo. Gente, uma frase. Daquela forma. Exatamente. Olha, uma frase muito forte. Um cliente, fazer bem é nossa obrigação. Tá? Então, fazer bem. Então, o elogio é porque é a sua obrigação. Agora, fazer mal, espalha isso daí numa rede muito gigante. Né? De formas diferentes. De formas muito diferentes e muito rápidas hoje em dia. Né? Então, o melhor sempre é ter essa transparência para o mundo. Gente, olha, eu queria muito continuar, porque é um papo bem legal, mas eu acho que já daqui a pouco fica na hora, né, para todo mundo aí, né, começa a ficar. Eu quero agradecer muito a todos vocês que tiraram esse dia para vir aqui, para ficar com a gente. Quero agradecer muito todas as minhas parceiras, convidadas aqui, que abrilhantam o meu dia, todos os meus dias. E, Dani, dá seu recado final aí, onde que as pessoas conhecem seu trabalho, Grace? Eu que agradeço, Dê, você é sempre uma querida. A Dê também que está comigo desde o primeiro projeto. Eu lembro que eu cheguei aqui, né? A Carol que abriu a ponte, né? Falou, não, vai lá na Bonalute. A Carol falou que é uma fada madrinha de muitos, né? Porque ela que
E ela, eu vim, a Dê já pegou no colo. Igual você falou, logo que chegou já pegou no colo e adoro. Eu sou boa para descobrir o nosso talento. Então eu queria agradecer mais uma vez a Arquitec. Meu Instagram é Arredato Interiores, tá? Às vezes Arredato Interiores, é uma casinha, então muita gente procura Dani D'Ambrosio, o meu pessoal é fechado, mas o Instagram do escritório é Arredato Interiores. Eu estou com 7, está indo para 8 anos de escritório e foi daquele jeito que eu falei. Comecei já no meio do curso e daí foi de um para o outro, foi para o outro. E é muito bacana porque tem cliente que eu já estou na terceira obra. Então, acho o mais gostoso do que fazer um cliente é o cliente retornar. É muito gratificante. A hora que ele te procura de novo, você fala, nossa, que legal que você lembrou de mim mais uma fase. Então, espero que todas consigam, de uma forma ou outra, iniciar na carreira e deslanchar e conseguiram dar os passos de vocês. Obrigada, Dê. Obrigada a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Denise pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com meus amigos também. A minha ex-professora eterna, a professora. Agradecer a vocês, né, de estarem aqui. Para mim é um prazer, né? Eu gosto de conversar, essa troca. Sempre que vocês quiserem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Meu Instagram é Grace, G-R-E-I-C-E, Souza, com Z, _ interiores. Meu site, gracesouza.com.br. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, né, essa oportunidade muito importante. Bom, eu também quero agradecer a Denise pelo convite, essa parceria também com a Escola Arquitec. Aqui está a Cláudia, mas o Fábio também, os demais professores, a Ana Lúcia, bastante professores também. E é uma parceria muito grande do Bom Anúncio que a gente tem de anos, né? Não foi o primeiro parceiro, felizmente, mas eu tenho a dele no meu coração há muito tempo, porque sempre tem esse cuidado, é uma parceira, uma amiga mesmo, de estar com a gente, uma mulher incrível, empresária, então sou puxa-saco mesmo disso, e tem uma visão única, e vocês me encontram no Instagram, Gustavo Pigato Arquitetura, é ponto arquitetura? Underline, nunca lembro de cabeça, então rede social para mim é problema sempre. E então vocês me encontram na Arquitec, todos os dias, todas as pessoas se me encontram lá. E quem é meu aluno, muito bacana tê-las aqui, quem não espero encontrá-las. E pode conversar comigo, mandar mensagem para mim. Eu gosto muito de falar, de explicar, de conversar. E é um prazer imenso estar aqui, é uma honra gigante estar aqui com todos vocês. Obrigado. Gente, obrigado. Tem um café, vamos lá, vou comer mais um lanchinho. E eu quero agradecer muito a Arquitec também por essa oportunidade. Está sendo filmado e para acho que alguns alunos que trabalham o dia todo, né? E olha, eu desejo quem se aventurar aí por esse mundo do design e da arquitetura, eu sempre falo para todas as meninas que entram, é um mundo lindo, né? Eu acho que é uma profissão linda, porque a gente só lida com coisas bonitas e a gente pega a fase do cliente. É uma felicidade você entregar uma casa para um cliente, né? É um sonho de vida. Então eu acho que quem for entrar nesse desafio, que seja muito feliz e que curta muito, porque é isso, eles falam muito assim, mas não é um relacionamento que a gente vai criando mesmo, e é uma profissão linda. Eu espero que vocês se deem muito bem, do que depender da gente, estamos sempre aqui à disposição, tá bom? Obrigada. Eu só queria agradecer a Denise pelo convite especial aos nossos alunos da Arquitec. Realmente a Ana está comigo há muitos anos, sabe, o nosso trabalho quando foi sair de dentro da sala de aula e buscar justamente parceria. Então, essa é eu como educadora, não como designer de interiores ou arquiteta, mas como educadora, é uma aprendizado que a gente acredita. O sair de dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula a gente aprende a parte técnica, mas o sair é buscar referência, é buscar parceria. Então, aproveitem essas oportunidades. Nós estamos trabalhando nos bastidores, né, Ana? Então a gente sabe a evolução que a escola teve nesse aspecto. E receber um convite desse realmente é uma gratificação muito grande. Muito obrigada, viu?